Em estatística, outliers são aqueles pontos que se afastam da mediana. Os valores tão diferentes do conjunto que quando a gente olha, faz a gente parar, olhar de novo, rever os dados. E foi com essa ideia que nasceu o Outliers, um evento da Carreira Miller criado para celebrar quem pensa fora da curva. Nessa edição, a gente reuniu profissionais de remuneração de todo o Brasil, integrantes da comunidade Remuneração em Foco, para passar um dia inteiro aqui dentro da carreira, respirando remuneração. Teve dinâmica com os especialistas, debates sobre dilemas reais, bastidores de gravação e trocas que só acontecem mesmo quando a teoria encontrar a prática. E o que você vai assistir agora é um compilado de 3 blocos de entrevistas em grupo gravados durante o evento. A ideia era simples, conhecer um pouco mais da comunidade, desse pedaço da comunidade, porque não estavam todos aqui, e entender por que cada um deles é um outlier. E aí apareceu de tudo. Histórias emocionantes, respostas engraçadas, provocações sinceras e até silêncios que disseram muito. O resultado? Um retrato autêntico de quem faz a remuneração acontecer no Brasil. Longe do comum, é claro, outliers, onde a gente acredita que o impacto de fato acontece. Estamos aqui, sejam muito bem-vindos ao 5º Dia Útil Podcast. Que honra ter vocês aqui. Esse episódio é mais um presente pra gente, sabe? Todos vocês, todos. Então comece contando quem é que está sentado nessa mesa aqui e conte, como a gente disse, o teu nome e por que você é um outlier. Esse crachazinho nosso trouxe essa referência. Por que você é um outlier? Conta agora pra gente. Vamos lá, vamos dar a volta nessa mesa e depois vamos nos divertir com histórias que devem ter de monte aqui. Começa, meu querido. Ok. Meu nome é Marlon, trabalho atualmente no Grupo Marista, lá de Curitiba. Eu sou um outlier porque eu não tomo café, mas também faço provocações para quebra de padrões. E a minha inspiração para isso é um filme, que tem o filme Guerra Mundial Z, que tem uma parte lá em Israel que ele falava que todo mundo concordava sempre com os temas e votava igual. E um dia isso prejudicou muito eles. Eles criaram uma regra que o último homem da mesa, ou pessoa da mesa no caso, se todos tivessem concordado, teria que trazer um contraponto. E isso virou uma chave, que muitas vezes a gente só segue concordando, mas isso me torna diferente, que talvez eu até concorde com o ponto de vocês, mas eu vou trazer um contraponto só para aguçar mais o tema. Um mundo polarizado como hoje, hein, cara? Sócrates, você sabe o fim dele. Sabendo disso, eu devia ter deixado ele por último. Mas isso vale a vida. Isso vale a vida, cara. Isso vale a vida. Agora ele quer fazer aquela besteira. Puxa aqui. Puxa aqui, melhor. Olá, eu sou a Priscila, eu trabalho na empresa Nextar, em Florianópolis. E eu sou outlier porque eu não me contento com o raso. E eu, sinceramente, né, indo mais, já dando uma resposta mais voltada para a área de remuneração, eu acredito muito que a área de remuneração pode trazer resultado para as empresas, mas também impactar as vidas das pessoas. Então, esse é o meu equilíbrio. Eu quero trazer resultado para a empresa, mas eu também quero impactar a vida das pessoas. Uau, a Priscila tem uma música. Far from the shallow now. Vai lá, meu querido. Show, beleza. Me chamo Fábio Basso, sou de Caxias do Sul, sou gerente hoje de RH e SSO da empresa Maré Imóveis. E eu sou um outlier porque eu sou pai de menina karateca. Poxa, garoto. Tá protegido. Isso aí, né? Protegendo o pai e ela também. Uhum. E por que eu digo isso, né? Porque o karatê, ele é uma arte que ele exige a disciplina, a dedicação. E por ela ser uma criança de 8 anos, às vezes eu preciso trazer isso para ela. E aí, como é que eu também não vou viver isso? Como que eu vou dizer para ela, filha, você tem que treinar para você entregar o seu melhor, é você contra Fábio, você mesmo. Você tá mais protegido que o Emerson com as 2 aulas de jiu-jitsu. É, isso aí. Cacilda, mas você não perdoa mesmo. Não esqueci, se prepara. Olha aí. Toma do Brasil. Então isso faz com que o que eu
quero que ela viva, ela precisa enxergar em mim também. Então, quando a gente começa a tentar entregar o nosso melhor, é uma luta contra nós mesmos, né? Então, a gente faz o nosso melhor e aí depois o universo conspira ao nosso favor. Quando a gente faz tudo que a gente pode entregar, a gente vem para essa cidade sem conhecer ninguém e um dia antes encontra Fernanda Emerson em um almoço totalmente aleatório. E aí a gente fica explicando como é que isso acontece. Então, eu acredito que algumas coisas a gente só tem que viver, né? Não tem que entender muito porquê. E nós fazendo a nossa parte, depois as coisas acontecem da forma que tem que ser. Uau, meu. Pessoal, meu nome é Daniela, eu sou mineira, né? Acho que isso não é um outlier, mas é muito importante, faz muita diferença. E eu me vejo como uma outlier porque eu nunca aceitei o que a vida colocou para mim na minha frente como desafio, eu nunca aceitei como ponto de parada. Eu sempre passei, claro, vivi o que tinha que ter vivido, fiz o que tinha que ser feito, mas não deixei aquilo deixar que eu seguisse em frente, sabe? Desde sair do interior, seguir, buscar o que é melhor, me curar de um câncer de mama, seguir a vida depois de ter passado por essa situação. Então, é isso. Eu sou uma outlier porque não é qualquer coisa que vai me parar, não. Uau. Faltou só uma informação. Faltou. Que ela fundou... O que você fundou? Eu fundei uma república em Ouro Preto, República Feitiço. Eu tenho uma bruxa tatuada aqui. Então, além de tudo, eu sou uma bruxa também, tá? Quem quiser conhecer Ouro Preto, conhecer República Feitiço, estão todos convidados. Uau! Cheia de mistérios. Mistérios. Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica, mineira, né? Acho que já dá para perceber. Atualmente, eu estou à frente da área de remuneração, no segmento automotivo, e também da área de desenvolvimento humano organizacional. É um desafio e tanto, né? E eu sou outsider porque eu danço antes das 7, faço meu fit dance e eu preciso, né, desse hobby ali inserido na minha rotina. E se a gente parar para pensar, né, assim... em relação à remuneração, tentar fazer um link com a dança, né? Às vezes eu vou ter que estar ali, de fato, na regra, no passo do professor, mas em alguns momentos eu preciso ser eu, me soltar, personalizar ali de acordo com o que, né, eu entendo ali, analisar no cenário, né? No caso, dependendo do ambiente onde eu estou, né? Se é na academia, eu vou, às vezes, dar uma extravasada. Se eu estou na festa da empresa, eu vou dar uma contida, né? E eu sou movida por desafios. Então, eu encaro, assim, tanto a minha... hoje, essa... né, tá à frente de duas áreas totalmente... Não totalmente, porque, assim, complementam. Mas quando a gente para pensar, poxa, treinamento, desenvolvimento e remuneração, né? Assim, a remuneração começa mais com people do que o treinamento e desenvolvimento. E aí, por ser movida a desafio, isso me dá um gás para que eu possa buscar cada vez mais conhecimento. Não é à toa que eu entrei na remuneração em foco. Eu acho que isso tem feito, assim, uma diferença na minha vida e me colocado num posicionamento, assim, totalmente diferente do que eu tinha anteriormente. Que legal. O que você dança antes das 7? Fit dance. Como é isso? Não. É uma dança fitness. Não, mas é basicamente... Arrasou. Eu nem preciso explicar. Mas é basicamente isso. É uma dança que tem entre vários ritmos com propósito de queima de caloria. E aí vai do jazz, funk, enfim, axé. Aí tem pra todos os gostos. Caramba, e aí você queima caloria enquanto você dança, se diverte, né? E aí vai, enfim, se desafiando ali. Porque dança é pra todo mundo, né? A gente só precisa insistir ali que sai. Eu achei que a relação com remuneração e dança é porque às vezes tem umas situações que a gente tem que rebolar, né? Pra sair delas, né? Ou fazer a dança das cadeiras. A dança das cadeiras. Eu não Tá ia falar vendo? do rebolar, mas é isso aí, Fê. Tem que dar uma rebolada, porque senão o negócio não sai. E a questão da dança das cadeiras, às vezes, é, assim, essencial, né? E aí a gente vai dançando na vida, na carreira. Sorry. Eu sou Elisane, eu trabalho na Fruc Bebidas há 9 anos. E eu sou uma outlier, por quê? Porque eu me adapto a todos os papéis. Hoje, nós como mãe, esposa, sou filha,
sou amiga. Então, a gente tem vários papéis. Sou estudante e eu acho que isso me torna uma pessoa imparável. E eu sempre falo muito que o universo me mandou a Elisa. Porque eu estava lá buscando muitas informações sobre remuneração, porque era um novo desafio que a empresa me apresentou. E a Elisa surge. E aí lá foi a Elisane de novo comprar mais uma plataforma para aprender. E eu pensei, lá vou eu investir no que uma coisa que eu não vou... Eu vou deixar lá guardado, né? Mas não. O objetivo que a Elisa trouxe, a forma com que a Elisa conduz, fez com que eu fosse buscar cada vez mais e continuar na comunidade. E então eu me vejo como uma peça. Essa peça que se encaixa em qualquer circunstância da vida. E estar aqui hoje é uma alegria sem tamanho. E dizer que é muito bom, é muito gratificante ter todas as pessoas que diferentes peças se encaixam e estão dentro dessa comunidade que faz toda a diferença na área de remuneração. Uau! Filosofou. Bora lá. Eu sou a Samara, sou de BH, adoro BH e adoro receber as pessoas em BH, então se sintam convidados. Atualmente, eu sou coordenadora do grupo de remuneração da BRH Minas. E eu coloquei aqui que eu sou uma outlier porque eu leio Capricho. E aí, quem em algum momento, né, já fez aquele treinamento, né, de reaprendizagem criativa do Murilo Gun, né? O Murilo Gun falava que da importância de ler Capricho, né, de você ler outras coisas que não necessariamente têm ligação direta com a sua atuação. Então, porque quanto mais repertório a gente tiver, mais combinações a gente consegue fazer. Né? Ele falava de combinatividade. Então, a gente consegue ser um profissional melhor e conseguir aí atuar em vários contextos e cenários, né? E aí, só para eu ganhar o cupom Samara 10 na pós-graduação do Remuneração em Foco... A gente faz isso, né, na comunidade do Remuneração em Foco, né? A gente não só estuda remuneração, né, mas a gente fala de conexão, de mentalidade. A gente tem aula com BP, né? A gente recebe muitas pessoas, muitos mentores dentro da comunidade. Eu vejo que o Ler Capricho é isso, né? Essa importância da gente se conectar com outros temas e outras pessoas para a gente criar coisas novas, né? A gente não precisa inventar a roda. Só combinando aí coisas diferentes e, às vezes, o que a gente nem imagina que dá certo, né? Como DHO e remuneração, a gente consegue transformar aí um pouquinho, né, o mundo que a gente vive. É isso. A minha visão de BH não é mais a mesma depois de conhecer você, viu? Exato. Será que tá aí um novo negócio? Eu receber as pessoas, montar um receptivo. Com certeza. Apresentar a marvadeza. Isso aí a IA não vai fazer, tá? Porque ninguém vai criar. Por enquanto, pode avisar o Felipe lá. A gente começa com café e termina com cachaça. Nossa. Né? Meu nome é Aline, eu sou de BH. Eu sou uma outlier porque eu passei por um desafio, né, de transição de carreira. Então, eu vim da área de comunicação interna e, de repente, vim para a área de remuneração. Né? Muito insegura, mas iniciei o curso de formação da Elisa, então isso foi me dando uma segurança muito grande dentro da minha carreira. Trabalho numa empresa de construção pesada e eu gosto de comer aipim com açúcar. Isso é ótimo. Isso é? Bem fora do... Porque você come também? Aipim e achei mandioca. bem... Mandioca com açúcar? Uau, tipo comer sopa. Cozida? Delícia. No café da manhã. Quentinha, você faz, Com açúcar? uma açuquinha. Caramba, fica um agridoce ali, o negócio fica manteiga. É verdade. É no café da manhã igual a sopa da Fê? Oi? É no café da manhã igual a sopa da Fê? Não, caralho. Pode ser interessante café da manhã. Quer falar que faltou os nossos, porque nós somos outlier. É verdade. O meu é porque eu como sopa no café da manhã. Verdade. Minha mãe encheu meu saco, tanto que essa canequinha aqui, não é ela que tá aqui na capa, mas ela dizia, porque você não é todo mundo, você tem que fazer um negócio diferente. Até hoje eu fico batelando esse negócio na minha cabeça, né? E na Isso nossa quando também. cansa também. Mas, ó, deixa eu fazer uma conexão de coisas aqui interessantes que a gente ouviu. E tem uma relação muito com as perguntas. Isso aqui esse produto, se eu puder chamar assim, ele é baseado nas perguntas, certo? A gente pergunta, as pessoas respondem, né?
Mas a construção da sociedade também foi assim. Eu falei de Sócrates, porque Sócrates, ele no fim é condenado à morte, porque ele era o cara que ficava perguntando pros outros, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Daqui a pouco esse cara tá me enchendo o saco, eu não aguento mais. O Zequinha também, do Castelo Rá-Tim-Bum. É. Duas referências. É verdade. Mas, cara, a gente tá vivendo um mundo em que pessoas que contestam, pessoas que perguntam, elas... não sei, são odiadas em alguns casos. A gente teve um assassinato nos Estados Unidos agora recente. Entende? Será? O que é que está por trás disso, né? Aí o Marlon disse, cara, eu sou um cara que gosta das provocações. Eu lembro do Abu Janra. A Priscila falou assim, cara, eu não gosto de navegar em coisas rasas. Ler a capricho e dançar antes das 7, eu vejo conexões do ponto de... A gente, para fazer boas perguntas, tem que navegar em terrenos desconhecidos, porque uma coisa é a soma da outra. Quem perguntou para mim agora, como é que você faz? A Camila disse isso. Como é que faz isso, cara? Porque eu vejo, às vezes, em umas conversas, vocês conseguem emendar algumas coisas. Eu acho que, basicamente, um pedaço da essência é a gente conseguir navegar em temas, porque é a ideia do produto, sabe? Do Quinto Dia. Então, o vir de fora... que a Aline coloca, eu vejo, cara, a gente precisa receber as pessoas de fora, sabe? As pessoas de fora vêm com essas provocações, né? Eles vêm para chacoalhar. Por que vocês fazem isso desse jeito, né? O que vocês sentem disso? Falem também sobre isso, porque eu acho que a essência desse negócio está baseada nesse tipo de coisa, sabe? Comece você, Daniela. Eu não conhecia a tua história. E, poxa, eu fiquei assim, mexido. Já eu ia fazer uma piada contigo, brincar e de repente parecer meu amigo. Eu tenho um amigo que ele também passou por um câncer e eu brincava com ele. Ele disse assim: você fala isso porque você não teve câncer. Daí eu falo: mano, para com isso, não sua era filha assim, da mãe. né? Não era isso que eu queria, não. Meu Deus do céu, agora também não quero mais nada. Me perdoe, sei lá. E é bem interessante você falar isso, Emerson, porque sempre tem a linha tênue entre você contar a sua história de superação e entrar como vitimista. Eu tive um câncer. Não, eu venci o câncer. Ele fazia isso zoando, tá? Por isso que eu tô te contando. Não, exatamente. Eu concordo com você exatamente nesse sentido. Então, eu acho que de tudo que você está falando, dessa provocação que você está trazendo aqui pra gente, a forma como a gente coloca as situações que a gente vive aqui também. Cada um trouxe aqui um ponto, fazer dança antes das 7 da manhã é um ponto que para a Jéssica é uma situação que ela consegue trazer para a gente e ela consegue trazer valor nisso que ela faz para a vida dela. Então, isso foi um pouco do que aconteceu comigo. E dentro disso, o aprendizado e trazer isso para a minha vida mesmo. Eu posso estar passando por diversas situações, e acredito que cada um aqui tem a sua história, mas não vai ser isso que vai me derrubar. Por quê? E é uma coisa que eu estou falando desde a hora que eu cheguei aqui com quem está mais próximo de mim, né, que a gente trocou. Porque o ambiente vai fazer diferença para a gente nesse momento. Onde você escolhe estar nesse momento. E aí vou corroborar com tudo que o pessoal já trouxe aqui em relação à comunidade. Eu estar na comunidade do Remuneração em Foco trouxe para mim esse local de sair dessa zona de vítima para uma zona ali já de protagonismo na minha carreira mesmo e de fazer escolhas, né? Fazer escolhas certas, fazer escolhas erradas, porque a vida também tem disso, né? Então, eu acredito que é ter esse cuidado do protagonismo e de fazer com que o que acontece na sua vida, você transformar isso numa coisa boa, numa diferenciação sua, de poder provocar outras coisas. Eu falo que hoje eu tomo decisões muito mais voltadas para a minha saúde. Uhum. Né? Qualquer coisa que eu vá fazer, eu tomo decisões. É óbvio que tem outras coisas por trás, não posso ser inconsequente. Eu tenho um bebê de 17 anos, né? As meninas estão debochando de mim desde cedo, de quase 2 metros de altura. Mas é isso, eu não posso tomar decisões inconsequentes. Mas eu tenho que ter as minhas ações voltadas, porque eu sei o que é não ter saúde naquele momento que eu precisei, sabe? Eu falo que, às vezes, as pessoas viram para mim... eu tomo muitas vitaminas, cuido da minha saúde de outras formas. Assim, alguém fala assim, nossa, mas você gasta
Quanto com vitamina? Ah, mas você paga médico, mas gente, eu paguei um boleto de R$8.000 por causa de radioterapia. Você acha que eu vou preocupar em pagar um medicamento, alguma coisa para minha saúde? Então, eu acho isso. A gente vai mudando ali a forma como a gente vê as coisas à medida que a gente vai passando por elas. E é por isso que eu escolhi você nessa hora e falo assim, por que aleatoriamente? Não, porque eu acho que cada experiência nos dá a condição de enxergar o mundo de uma forma diferente e aí como é que a gente faz? De fazer as perguntas diferentes também, sabe? Então, cada pessoa... Por que cada programa tem a sua característica, cada entrevistador? Porque é o jeito dele enxergar o mundo e tentar ver o mundo dele nas outras pessoas, né? A gente enxerga um pedacinho dessa caneca. Eu tô vendo aqui, você tá vendo esse outro pedaço, né? Se eu te perguntar o que tem do outro lado, você vai me contar a tua percepção de mundo com relação a essa etapa, né? A esse pedacinho que a gente tá vendo. Então, essa combinação de vocês... Você vê que não é combinado, a gente senta todo mundo e cada um conta uma história, mas no fundo a gente fala, onde é que a gente se conecta? No fundo a gente quer crescer como remuneração profissional, seja lá o que for. Tem uma coisa que não vai diferenciar da gente, é saber fazer boas perguntas. Criança sabe fazer isso? Muito bem. Elas fazem muito bem. Não, as crianças fazem muito bem. Muito bem. Eu sei pelo meu filho. Meu filho um dia disse pra mim assim, mãe, qual é o animal que vive no espaço? Eu falei, animal que vive no espaço. O ET. Não. Tardígrado, ele falou pra mim. Tardígrado? É tardígrado, acredito que é esse nome assim. Daí eu falei, tem certeza, mano? Sim. Pega o teu celular e pesquisa. Tem internet, ele falou. Lá fui eu pesquisar. E realmente... Caraca. Tem esse animal. Então, assim, eles esperto, fazem né? umas perguntas... Pô, mas é isso. Veja só. Onde é que a gente abre mão dessa habilidade no decorrer? E a gente entra numa empresa, não tá feliz nela... E a gente não tá feliz, a gente não para quietinho e fala assim, vou perguntar, por que eu não tô feliz agora? Ah, porque tem um líder assim, assim, assado. Por que eu não abro mão disso agora? Tá vendo? Eu fiz 2 perguntas agora. Por que assim? Por que eu não abro mão? E a gente não pergunta, a gente fica doente, a gente se esgota. Tô dizendo que todo esgotamento vem disso, da falta. Mas entende, por que a gente se mete em algumas situações e não... Sabe... E não... Priscila, sabe, com o teu comentário, Fábio, eu quero ouvir vocês, porque não, sair do raso é o momento em que eu começo... Cada abraçada para baixo é um tipo de questionamento, sabe? Acho que eu já sofri muito com isso, que é o querer ter resposta para tudo. A gente se cobra demais de que alguém vai sentar na nossa frente e a gente tem que sanar toda a expectativa que aquela pessoa vem e coloca na nossa mesa. E a partir do momento que a gente consegue, ou vou trazer que eu consegui compreender que eu não tenho que ter resposta para tudo e para todos, e que as pessoas que vêm falar comigo, elas vão ouvir muito mais o que elas não gostariam de ouvir do que a resposta que elas foram buscar. Porque cada pessoa que senta na nossa mesa, ela tá vendo o problema dela. E aí eu vou trazer para nós aqui, como RH, remuneração, nós temos que olhar para todos os nossos profissionais. E aí a forma que a gente vai agir com nós temos que agir com todos os outros. Então, por muito tempo eu ficava angustiado de não conseguir... Pô, aquela pessoa veio falar comigo e ela não gostou do que eu falei. Ela ficou triste, ela ficou braba, ela saiu depois falando para os outros, porque o Fábio me disse isso, isso, isso. E aí eu comecei a perceber que, mas ele também falou isso para mim. Aí o outro, mas ele também. Então, não é eu que estou errado, né? Mas talvez a forma como eu sofria com isso e também a forma, talvez, como pessoalizava aquela resposta, porque não é o Fábio, é a diretriz A, é a diretriz B, é a diretriz C, e aí também cabe a nós garantir que as mesmas respostas tenham as mesmas perguntas. E uma das coisas que a gente passa, que você puxou aqui, quero fazer o link aqui também, que a Dani trouxe, é o quanto que a gente se coloca na posição, né? Que posição que a gente escolhe ter. A gente quer se posicionar, não, eu sei tudo e nem vou ouvir, ou senão a gente vai ter um colega malo na nossa frente e a gente vai ponderar o que ele falou. Então, é uma questão de postura para tudo, né? De como a gente se posiciona. Eu concordo. Eu acho que eu quero colaborar um pouquinho, trazendo o ponto da remuneração, né? É difícil, né, trabalhar em remuneração. No almoço a gente estava conversando sobre isso. Trabalhar com a área de remuneração
não é fácil, né? Porque eu acho que esse é o ponto. A gente trabalha com dinheiro e com pessoas. Como é que a gente chega nesse equilíbrio, né? E como é que a gente realmente, quando vem um colaborador questionar... Que dão encrenca pra caramba, uma encrenca gigantesca, né? Onde tu tem que cuidar como é que tu fala ali com a pessoa, como é que tu dá uma devolutiva. E são pessoas, né? Que tem todo um universo ali por trás, tem diversas crenças. Então, trabalhar com remuneração é um desafio. Porque como é que tu faz essa balança só que a gente tem a sustentabilidade do negócio, né? E até na empresa que eu trabalho, eu acho que tem uma frase que eu sempre falo, que é justiça. Como é que a gente promove a justiça em todas as pessoas? Então, é um equilíbrio muito, muito difícil, assim, de achar que é uma batalha diária, né? E é muito bom que na nossa comunidade, né? Então, a gente tem encontros ali a cada 15 dias, que cada um traz a sua dor. Gente, estou com essa situação na empresa, o que vocês fariam? E a gente sai com um monte de luz, assim, porque a gente não está sozinho. Talvez na empresa a gente tenha um ou outro colega de remuneração, só que quando a gente vai para a comunidade, a gente tem, às vezes, 60 pessoas. Aí tu para e pensa, 60 pessoas, às vezes, às 10 horas da noite. Aí tu para e tu acha isso meio louco, assim, cara, 60 pessoas ali para se ajudar, porque... nós não somos adversários ali na comunidade de Remuneração em Foco. A gente está um ajudando o outro e tenta fazer isso e tal. Então, é muito bom saber que nessa jornada, que é tão difícil da área de remuneração, a gente não está sozinho quando a gente está na comunidade. Que legal. Essa jornada de comunidade, ser é ser percebido. Tem uma frase que o Barclay fala sobre isso. Dá essa sensação de pertencimento. Vocês abririam mão da comunidade hoje? Vocês ficariam sem uma comunidade hoje dentro da profissão que vocês estão? Não tem como. E o mais incrível, né? Quando um colega traz alguma situação e você fala assim, cara, eu estou vivendo isso. E como os outros colegas começam a compartilhar, e ali você já começa a ter alguns insights, alguns gatilhos assim, do que pode ser resolvido, né? Do que você está vivendo. Então, assim, a comunidade hoje, eu falo que é uma rede de apoio essencial para a nossa carreira, assim. A prova viva disso é a gente estar aqui, né? Ter o privilégio de estar na mesa com vocês. Emerson e Fê, assim, eu imagino que todos, assim, eu nunca, nenhum sonho, assim, meio mais abstrato, eu falei assim, eu estaria na mesa do Quinto Dia Útil, né? Tentando aqui transmitir algo. Então, assim, o que proporcionou isso foi estar inserido numa comunidade. Então, assim, você estar conectado com pessoas que vão elevar o seu nível, é de extrema importância hoje, né? Porque você vai conhecer pessoas, você vai ter trocas que você fala, poxa, isso acontece lá e eu não pensava dessa forma, e você começa a pensar, você começa a ter visibilidade na sua carreira. Pô, como é que vai ficar a nossa carreira depois da gente ter vindo aqui? Eu tenho certeza que vai deslanchar. Isso só foi possível... Caraca, mulher! Você me manda a comissão dessa aí, o Red Hunter, tá? Avisa que não é só pra ele, não. Foi combinado. E eu A treinei... responsabilidade, né? Mas só foi possível porque a gente faz parte da Remuneração em Foco. Pela Elisa, assim, não é puxando o saco não, tá, Elisa? Acho que ela nem tá aqui. E eu não tenho cupom também, mas assim... Mas assim, de fato, só foi, assim, a gente só conseguiu estar aqui hoje por estar inserido na Remuneração em Foco, né? Assim como, assim, outras comunidades também. Eu imagino que vocês chegaram, Emerson e Fê, aqui por meio de alguma conexão, por meio de um network, né? Que talvez é por meio de uma comunidade, uma pessoa que vocês conheciam, em outro ambiente, enfim, então... A Fer, no caso, estudou numa escola aí. É? Que tinha uma coisa. Acho que foi essa Fê, conexão. conta pra gente. O Robinson Carreira tinha uma escola aqui na cidade e o meu processo seletivo começou com 8 anos. Gente, chá de fralda dela foi aqui. Então, o meu processo seletivo começou aos 8 anos. Eu estudei na escola que era do Robinson. E aí foi um contato com ele. Enfim, cresci junto dele, dos filhos dele. Então, foi... Mas, assim... Ela descobriu o animal que vive no espaço. Descobriu o animal que vive no espaço. Agora eu sei que não é o ET. Não lembro o nome dele, mas eu sei que não é o ET. Então, assim, eu também tô 1% mais inteligente, né? Porque eu sei a resposta errada, né? Você sabe que tem. Pessoal, posso fazer um contraponto? Claro. Eu gostei disso. Não, é porque me preocupa uma questão sobre viver em comunidade. Eu não vou tão ampla, mas das trocas.
que às vezes eu tenho o receio das pessoas, a gente troca muito, a gente tenta entender o que está acontecendo em cada empresa e às vezes a gente leva a mesma resposta para as nossas empresas e acaba que todo mundo faz a mesma coisa. Por exemplo, volta para o presencial. Né, começou a falar, né, várias empresas voltando para o presencial. Então vamos voltar para o presencial porque várias empresas estão voltando. Então esse é o caminho, né? O mercado está fazendo isso. E aí eu acho que tem um perigo, né? Porque a gente não entende o nosso público, a gente não entende a nossa empresa, a gente não entende as pessoas que estão ali. E se isso que todo mundo está fazendo, né, igual você não é todo mundo, Você não é todo mundo. Então, se aquilo que as outras empresas estão fazendo faz sentido para a nossa comunidade, para as pessoas que estão dentro da nossa empresa. Então, às vezes me preocupa isso, assim, essa questão da comunidade, a gente acabar fazendo as coisas igual todo mundo, sem entender se isso faz sentido para o nosso público, sabe? Por isso que tem que estar na remuneração em foco, porque lá é ensinado que a gente precisa conhecer a estratégia, 5 passos né? da metodologia E tem os remuneração 5 em passos. foco. Então, Então, assim, é bem focado. essa comunidade de remuneração em foco, lá, a estratégia e o não fazer como todo mundo, que você não é todo mundo, você vai conseguir aplicar bem aplicado. Gente, o Remuneração em Foco não é uma seita, tá? Tá parecendo que a gente tá aqui falando tudo. Não é uma seita, gente. Né? Toda hora a gente tira uma carta aqui da mão. Remuneração em foco. Né? Mas acho que Temos trazendo- até colega bruxa no grupo aí. Ela é feiticeira. E trazendo um ponto, acho que essa ideia... A gente segue benchmark, então a gente é intrínseco da nossa cadeira já buscar uma referência, filtrar, tem uma metodologia por trás. Mas eu coloco como um banco de dados, trazendo repertório, realmente. Tá lá numa caixinha. Talvez eu não use agora, mas eu vou usar em algum momento no futuro, isso vai gerar uma ideia. E... se você é um profissional de remuneração, já tem essa ideia de referência de mercado. Eu fiz uma pesquisa, eu entendi, isso daqui está dentro, isso daqui está fora. Vou buscar uma mediana ali que converse com o meu negócio. Então, quando você coloca isso como repertório, eu acho que fortalece muito mais a comunidade, não que a gente simplesmente entrou numa cópia e está replicando tudo o que acontece. Não, eu estou guardando num banco de dados, igual uma IA, só que sem ser uma IA, só um analista de remuneração vai fazer isso, que é o que é usar no momento correto aquela informação que a gente guardou no banco de dados. E não, não vou alucinar igual a IA, né? Eu vou trazer no momento correto, com a provocação correta, né? Qual a estratégia correta? Exato. Vocês acreditam que já se passaram quase 40 minutos? Uau! Sim, ele não tá gostando. Então, gente, o Fábio não tá... Eu tô vendo a hora, o Fábio... Mas agora eu queria que a gente partisse para aquele momento final em que acho que nós temos um monte de coisa para dizer. E eu não sei quantos episódios nós vamos fazer mais. Com vocês, inclusive, sabe? Existe uma história. A gente não quer parar na 6ª temporada. A gente quer chegar em sei lá mais quantos. Isso também se tiver gente que quer ouvir. Eu acho que tem gente que quer ouvir. Então nós vamos combinar. Mas para agora, vocês vão ter 30 segundos para dar uma mensagem pro planeta. Uau! De qualquer coisa, pode ser de remuneração, pode ser do que for, mas tem 30 segundos, vocês têm que mandar bala agora. Eu sei que eu tô falando agora e quem puxar o microfone fala, mas você nem me deu tempo de pensar. Sortudo é quem fica por último, mas quem vai ser o primeiro? Mas quem fica por último? Tem que trazer o contraponto. Exatamente, é verdade. Eu já sei, eu já pode sei não minha concordar. mensagem. E pode sua mensagem ser também assim, eu não quero nada a ver aquela pessoa que ela disse, tá? Então o que ela disse, o meu é o contrário. Beleza, não, brincadeira, fale a tua. Pode vai? ser pro mundo, né? Pode ser pro mundo. Então tá bom. Façam terapia. A vida de todo mundo seria muito mais fácil se a gente tivesse pessoas, né, nesse processo de se entenderem, né? Façam terapia, gente. Caraca, menina! Pô! Isso aí pode entrar de benefício, né? Não sei que empresa... Não tem empresa que oferece essas paradas aí? Tem um tanto. Aqui, ó. Bom, A minha tem, a gente oferece... Vou passar o fornecedor, assim? Não, o currículo Boa. Não, e terapia... também agora. Terapia é vida, porque... Não é terapia, mas pode ser também. Eu acho que a minha frase é... Viva com pessoas. Olhe para as pessoas. Você batalhou na IA, né? Tô ligado, eu vi lá que você chegou aqui. Eu acho... Não, a IA é importante, mas as pessoas são mais. Mas eu acho que o que eu falo de pessoas, acho que não só para as empresas, mas pro seu pai, pra sua mãe, pro seu amigo. Dê atenção para as pessoas. A gente tem a gente tem dinheiro, a gente tem remuneração, só que a gente não sabe o nosso amanhã. Então, acho que se eu pudesse dar uma frase pro mundo, assim, às vezes a gente fica tanto no celular,
Então, eu acho que a gente precisa priorizar as pessoas. Pegando o gancho da terapia, façam terapia, e eu como psicóloga, né, sou super a favor disso. Mas acho que uma mensagem, assim, né, para o mundo seria: tenha o autoconhecimento. Né, e é o que a terapia nos leva, né, a gerar esse autoconhecimento, porque a gente se depara com tantos desafios, né? A Dani trouxe uma curiosidade, eu não sabia, Dani, dessa fase que você teve na sua vida. E em alguns momentos a gente se vitimiza muito, né? A gente se coloca numa posição de vítima, porque né? Porque a situação está acontecendo comigo, e você não sabe, você às vezes não consegue olhar sobre uma outra ótica. E às vezes você, quando está vivenciando um problema, fica realmente difícil. Então, por isso que é necessário você ter autoconhecimento, porque, às vezes, a forma que a Dani conseguiu virar a chave, né, e ressignificar essa situação que ela passou, vai ser diferente para mim. E eu só consigo, né, saber se eu me conhecer, se eu fazer terapia. Então, assim, se conheçam, saibam o que fazem sentido para vocês e não aceitem menos. Posso? Eu acho que o que você falou tem razão. Eu penso que sim, porque quem fica por último tem sorte, mas às vezes as pessoas falam que ela queria falar. Então, você fica naquela angústia assim. Não fala isso, não fala isso. Então, assim, o que eu tenho para trazer para vocês, para o mundo, acho que não só de RH, um pouco de tudo que foi falado aqui, apesar de que outras pessoas vão falar. Conectem-se com outras pessoas, conectem-se com vocês mesmos, conheçam-se, né? Cuidem de você, cuidem das pessoas que estão ao seu redor, né? Eu acho isso muito importante. E, para quem tiver filhos aí, ajudem a criar pessoas melhores para esse mundo que a gente está deixando por aqui. Penso que isso é um recadinho assim que faz muito sentido. Até para a área de RH mesmo, né? É isso. Muito obrigado. Vai, Fábio. Pode ir. As damas primeiros, por favor. Vou liberar. Então eu vou. Nós estamos juntos eu já fiz a minha parte desde já. quinta-feira, né? Ontem nós chegamos, então ele está sempre me deixando a vez, então essa vez eu vou deixar de passar na frente. Vou te retribuir. Então tá. Acho que é simples, mas o que eu posso trazer aqui para todo mundo é que entreguem sempre o seu melhor. Seja o melhor profissional naquilo que você faz, naquilo que você pode entregar, o melhor pai, o melhor esposo, o melhor vizinho, o melhor amigo. Acho que se a gente fosse para essa linha, muitas das coisas que a gente faz estariam muito mais fáceis, né? Porque quando a gente entrega o nosso melhor, quem está do outro lado também vai enxergar isso e também vai tentar retribuir a melhor forma. Então começa pela gente, né? Fazer o nosso melhor, e eu acredito muito que quando a gente faz isso, o ambiente que está ao nosso redor, ele responde a isso também. Uhum. O que eu quero deixar para o mundo, e não só para o mundo, mas para todos que vão estar ouvindo esse podcast, é dizer: sejam felizes. Sejam vocês, indiferente da posição que vocês estejam. Não deixem de viver o hoje, porque, como a gente não sabe o dia de amanhã. Então, hoje, estar vivo é uma baita de uma oportunidade. Então, sejam felizes. Acho que, acima de qualquer coisa, sejam felizes e sejam vocês. Bom, às vezes nos dá medo, né, de enfrentar certas situações, né? Mas eu acredito que... E muitas das vezes são situações que a gente sabe que vai ser importante para a gente, mas a gente ainda tem medo. Então, o que eu tenho a dizer é que vá com medo mesmo, né? E eu acho que é importante a gente entender que existe essa vulnerabilidade, né? Mas que se a gente não tentar, se a gente não enfrentar, a gente vai permanecer onde a gente está. Sejam imparáveis. Para fechar? Vamos continuar. Vamos lá. Não poderia deixar de falar e trazer algumas mensagens, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele deixou um grande mandamento, né, que é: ame o teu próximo como a ti mesmo. E isso é muito forte em qualquer cenário que a gente tem interação com as pessoas. Então, quando a gente faz isso, a gente entrega em outro nível. Acho que
mistura tudo que está acontecendo aqui, todas as mensagens, mas de uma forma poderosa, que a gente entrega ao nosso próximo. E quando a gente faz isso, a gente cresce, né? Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Então, servir isso ao meu próximo é a mensagem que eu deixo para o mundo, né? Façam isso, sirvam o seu próximo como você gostaria de ser servido. Uau! Que delícia, muito obrigado. Espero que vocês tenham se divertido. Isso foi muito rapidinho, mas calma que a gente nunca sabe qual pode ser aquela próxima um pouco mais longa, né? Com mais conversas. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Obrigada, Até o próximo episódio. Sejam bem-vindos ao Quinto Dia Útil Podcast. Era exatamente isso. Que bom ter vocês aqui. Pra gente é um presente. Esse dia tá sendo um presente, sabe? Eu não sei como essas histórias elas se cruzam com as nossas, que na verdade não são as nossas, são das pessoas que se sentam aqui. Então, eu acho que hoje é um grande momento pra gente entender um pouco disso, se divertir, se emocionar, sei lá, acontecer o que for necessário, assim, né? Eu tô muito feliz, eu e a Fê estamos muito felizes com essa oportunidade. E agora vamos lá, vamos ao que interessa, que é conhecer vocês. Então, vem cá, Kleber, começa aí. Bom, pra onde eu olho? Você olha pra todo mundo aqui e aquela câmera tá em você. Se quiser uma piscadinha pra ela. Tudo bem, pessoal? Já aproveitar. Liz, papai te ama. Você gostou, né? Isso é boa. Se eu não falar pra esposa, Natália, te amo também, eu apanho em casa depois então que ela olha. Bom, sou Kleber, né, de São Paulo. Trabalho hoje no segmento de serviços. Ser um outlier, né? Por que eu sou um outlier? Porque eu acho que durante a vida eu sempre quis ser um pouquinho mais, né? Conseguir um pouquinho mais, ser um pouquinho mais, né? Um melhor filho, um melhor marido, um melhor pai para Liz, um melhor profissional. Não necessariamente me comparando com ninguém, mas tentando sempre superar um pouquinho, né? E conseguindo subir a régua que eu estabeleci para mim, pouquinho em pouquinho. Legal, cara. Fizemos uma entrevista no Conar sobre isso, né? A força do pouco. Revolução do pouquinho. Oi, eu me chamo Thaíris, sou de São Paulo, sou especialista em recursos humanos e trabalho na Hilt, que é uma empresa de ferramentas para construção, se eu posso dizer assim. E eu sou outlier, é uma pergunta difícil, né? Porque muitas vezes a gente faz tanta coisa e a gente não tem ideia do nosso potencial. E muito do que a gente faz reflete aquilo que a gente é, ou o contrário, enfim. Mas o que eu posso dizer é que eu sou outlier porque eu não tenho medo de perder a vista da praia. Uma vez filosofando com um amigo meu, ele me disse isso. Se você quer avançar para novos e profundos oceanos, você tem que deixar de ver a vista da praia. Então, são as suas seguranças. Provocou aqui, hein? Já tá anotado. Oi, pessoal, eu sou a Vitória, trabalho na UPL do Brasil, uma empresa de agronegócio. E eu sou outline porque eu tiro baralho cigano. E você pode falar, mas por que isso tem a ver com remuneração? Eu entrei em remuneração porque eu estava insatisfeita com o meu trabalho. Cheguei na pompadilha do meu pai de santo e pedi trabalho. Em 2 dias ela me deu um trabalho em remuneração e estou há 4 anos nesse ramo já. Então, tudo tem a ver com a pombagira. Então, como um amigo falou, né, de que Deus é a salvação, Laroê Maria Padilha. Cara! Seja bem-vinda. Bom, eu me chamo Francine, eu me chamo Francine, atualmente estou como analista sênior de remuneração numa empresa de suco energético. Eu sou outlier porque eu tive que fazer uma escolha. Tive que escolher entre ficar perto da minha família ou seguir os meus sonhos de seguir minha carreira e conseguir ter mais desafios. E eu decidi sair de perto da minha família, né? Decidi correr, tentar alcançar esses sonhos e, com isso, venho arrastando meu marido junto comigo nesses sonhos, se mudando de uma cidade para outra, que é o meu maior apoiador. Uau! Eu ia virar ali. Então, meu nome é Andréia,
Originalmente eu sou do Rio, mas agora trabalhando em São Paulo, então virei paulista. Eu sou outlier porque eu já morei em 9 cidades diferentes durante a minha vida e mais 2 de curta temporada. Então, 11 no total. Desses 11 em 3 países diferentes. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa e muito desbravadora. Algumas pessoas me veem como corajosa, né? Mas eu acho que eu sou medrosa. É porque eu vou com medo mesmo. Entende? Eu vou com medo. Então, eu sou uma outlier nesse sentido. Legal. Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica. Bom, eu sou outlier porque eu gosto de ser diferente. Inclusive, algumas pessoas até tiram sarro de mim, porque eu falo, eu não gosto de café, não tomo cerveja. Aí eles falam, nossa, por que você quer ser diferente assim? Falei, porque eu gosto de ser diferente e eu gosto de me destacar em tudo que eu faço e gosto de, se você me der um desafio, eu vou atrás, eu vou conseguir fazer, eu gosto de me destacar realmente e ser um diferencial perante a sociedade, né? O que nós vemos muito hoje em dia são pessoas que aceitam a mediana, né? Que é um assunto que nós estávamos falando hoje de manhã. E para mim isso não é aceito, eu não vou ficar na mediana, eu gosto de ser o destaque mesmo. E para as pessoas que falam, você gosta de ser diferente? Sim, eu gosto de ser diferente. E isso é importante para mim e não importa a opinião dos outros em relação a isso. Que eu acho que faz, como mostra. Isso. É isso mesmo. Muito obrigado, Jéssica. Olá, eu sou a Érica. Eu atuo como business partner no setor de óleo e gás. Eu me considero uma outlier porque eu tive coragem, né? Então, desde o começo da minha carreira, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 16 anos. Eu tive coragem de entrar numa faculdade particular sem dinheiro para pagar a mensalidade. Tive coragem de entrar numa multinacional sem falar inglês. Tive coragem de sair da minha cidade, né, em busca de um crescimento. E eu acho que diariamente eu sou desafiada a ter coragem de dar o próximo passo, de avançar, de encarar os desafios. E eu nunca me acovardei. Então, acho que é por isso que eu me considero uma outlier. Uau! Eu sou a Júlia, mineira, vivendo em São Paulo há 1 ano. Mas percebi que o meu motivo aqui que eu trouxe de ser outlier, eu tô 3 cidades atrás. São Paulo é a minha 6ª cidade. Mas me considero uma outlier, principalmente porque eu venho de uma cidade pequena, 20 mil habitantes. Então, quando eu falo que eu tô em São Paulo, as pessoas daqui costumam se assustar, né? Nossa, mas o que você tá achando? É muito diferente? Claro que nem sempre é fácil a adaptação. Não mesmo. Mas se a gente tem que ir, vai com medo. Vai com medo e no fim dá tudo certo. Você conhece pessoas, se conecta com outros propósitos, se conhece também, porque a gente acaba passando mais tempo com a gente mesmo, na nossa companhia. Uhum. E é isso. E um fato curioso é que eu comecei a consumir os conteúdos da carreira antes de ser diretamente de remuneração. E eu conheci a Elisa através do episódio da carreira. Então, para mim, é um marco muito grande estar aqui hoje, né? Com as duas... os 2 negócios, né? E pessoas que me trouxeram até aqui. Então, obrigado pela oportunidade. Nossa, a gente que está feliz demais de ter vocês aqui. E é muito interessante, todas as histórias, tá vendo? Eu tomo nota de um pedacinho para fazer as conexões. Eu nem imagino agora como que eu vou fazer para emendar, mas eu quero pegar um fato curioso disso que surgiu. Nós almoçamos juntos hoje, Vitória. E o que te traz as lágrimas? O que alegria, o que é que está aí dentro? É porque eu sou canceriana mesmo. Não tenho motivo, triste, não. É porque eu me emociono facilmente. Então, se eu falo da minha mãe, se eu falo da religião, eu me emociono. Então, não teve um motivo, assim, de tristeza, de alegria. Não, pelo contrário, não foi nem pensando só na tristeza, não. Não, porque eu sou canceriana. Então, sempre alguém chora e sempre sou eu.
Que legal, que legal. Cada um tem um jeito de expressar, né? Muito curioso. A gente falou já sobre... Cara, eu começo a recordar algumas histórias de episódios aqui. Eu não sei se teve alguma, mas... A gente já falou muito sobre o choro aqui. Sobre... É uma forma de se expressar. Eu me lembro de alguns convidados falando, por que os homens não choram muitas vezes? O quanto isso causa? Tanta coisa assim, né? Mas acho que é muito importante. Eu acho que tem alguns momentos em que isso acontece e é gostoso. A gente se livra, tira muito peso, né? E... Interessante. Bom, eu não sei se às vezes eu pergunto coisas que eu não deveria, eu faço coisas. Então vocês avisam, Emerson, isso aqui eu não quero responder, eu não vou falar sobre isso. Mas vamos falar sobre outra coisa. Ser um pouco mais. Fazer um pouco mais. Todos aqui estão aqui de alguma forma e a gente perguntou o que é ser diferente e todos apontaram algo. Sabe, entrar numa facul sem ter uma grana para pagar, isso tem que ter muita coragem. Entrar numa multinacional, né, sem falar em inglês e falar assim, cara, uma coisa existe o sujeito que não tem medo de fazer alguma coisa, ele é destemido, mas ele é maluco, porque não é um destemido, é incontrolável. Mas existem outros que nós temos um medo, mas como é que eu mudo essa situação? Como é que eu me fortaleço diante de uma comunidade ou de uma situação em que eu estou, em que eu tenho que aprender alguma coisa nova, eu tenho que me posicionar de uma forma diferente, né? Como é que vocês estimulam as pessoas que vocês trabalham com relação a isso? Uma coisa é estar aqui e falar, eu sou assim. Agora, no legado que vocês constroem, como é que vocês estimulam outras pessoas? É a pergunta para todos vocês. Se é que vocês têm condição de fazer isso, fazem. De condição todos nós temos, mas não necessariamente às vezes a gente faz. Um parênteses, o que é curioso é que, por exemplo, temos uma BP aqui, não sei se é você ou você que é de RH, uma generalista, assim, né? Então, nem todos têm uma raiz forte, vou falar um pedigree, entre aspas, de remuneração. Então, eu acho que vocês estão inseridos em contextos em que vocês precisam falar também dessa maneira, sobre isso para outras pessoas, enfim. Como que é isso para vocês, especialmente, que não são raiz remuneração? Eu acredito que uma forma de motivar é mostrando para a pessoa que a carreira dela independe da empresa. A experiência que ela adquire não é para a empresa, é para ela. E muitas vezes a gente não se apropria disso. É como se a gente misturasse a nossa identidade com a empresa. Então, eu sou funcionária da empresa tal. E não é assim. E quando você é curioso, você aprende muito e ninguém pode tirar isso de você. Então, é claro, as pessoas têm opiniões diferentes, elas não vão concordar. Muitas podem ser motivadas pelo dinheiro, pelo reconhecimento, por elogios. Mas eu tento mostrar isso, compartilhando essas experiências, não centralizando o conhecimento comigo. Porque hoje eu estou numa posição generalista. Mas eu já fui de treinamento e desenvolvimento, já ajudei em recrutamento, remuneração, folha, benefícios. Então, tudo isso só foi possível porque eu fui curiosa. E um outro ponto, né, partindo assim da minha trajetória, eu fiz faculdade de Relações Internacionais e 6 anos depois fui fazer psicologia, porque eu acho que o conhecimento que a gente tem é muito mais do que a gente faz parte de nós, sabe? Então eu procuro fazer dessa forma. E você falou algo bem interessante, né? Ser curioso. É exatamente isso que eu também sempre busco, né? Essa busca por conhecimento, essa curiosidade. Só que tudo que eu aprendo de novo, eu compartilho. E eu gosto de tudo que eu vejo na comunidade, ou no curso agora que eu estou fazendo, no curso de oratória. Eu chego para os meus colegas de trabalho, eu chego para a minha família, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Então, isso vai estimulando também neles, e já tive muitas experiências de outras empresas que eu também trabalhei, que já não queriam mais estudar, meus colegas já tinham parado, não queriam mais fazer uma pós-graduação, e de tanto eu falasse tudo aquilo que eu aprendi, eu já estou na minha 3ª pós, voltaram a estudar. Então, o passar também aquilo que você conhece, estimulando as outras pessoas também buscar esse conhecimento. Legal. Eu acho que se a gente for esperar ter as condições ali perfeitas, né, para dar um passo, dependendo do ponto de partida de onde você vem, você não vai se movimentar. Então, eu acho que a partir do momento que você dá esse passo, e aí a gente pode atribuir a Deus, ou ao universo, ao que for, ele se move e você vai conseguindo avançar. Então, quando eu entrei na minha primeira faculdade, hoje eu tenho, só para
para resumir, né? Eu tenho 2 faculdades e 4 pós-graduações. Mas quando eu entrei na primeira, eu tinha um trabalho que eu ganhava 329, que era o salário mínimo na época, e a mensalidade custava 350. Então, a conta não fechava, obviamente, né? Tinha ali uma questão de passagem ainda, alimentação. Mas nunca me faltou. Sempre, de algum lado, conseguia provento, porque as pessoas veem a sua dedicação e acabam te apoiando. Então, pessoas que você nem imagina, às vezes no meu trabalho, sabe? E uma coisa muito interessante que aconteceu foi que quando eu cheguei no final dessa minha primeira faculdade, tinha festa de formatura. Eu já tinha melhorado financeiramente falando, mas eu não tinha condições de pagar uma festa de formatura. E uns 2 meses antes, eu consegui um trabalho que, com o meu primeiro salário, eu podia pagar com tranquilidade essa festa à vista. E se eu não tivesse tido coragem de entrar nessa faculdade, sabe? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas esperam esse momento perfeito, ter condição. Eu escuto muito isso, né? Não, eu estou me organizando. Eu vou, ano que vem, começar coisa tal. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais ousado, talvez, né? Com responsabilidade, é claro. Estou falando profissionalmente aqui, se arriscar. E as coisas naturalmente vão fluir, sabe? E às vezes a oportunidade não tem tempo de esperar que você aprenda, né? Então, é muito importante a gente falar do autoconhecimento, né? A gente entender o que a gente quer, os nossos objetivos, para a gente conseguir se antecipar ao que pode vir, o que pode aparecer. Então, a gente sempre fala muito isso, né? Um pouco disso que a Érica trouxe. Às vezes, ela não teria surgido essa oportunidade se ela não tivesse arriscado lá atrás. Em relação, né, à equipe de trabalho, né, que você passou aí sua pergunta, eu acho que sim, é um tema muito importante quando a gente agrega ali valor a essa equipe e compartilha conhecimento, estimula aquele colega, né, num trabalho, a fazer aquilo, né, você tem uma ideia, você fala para ele, olha, você pode trabalhar dessa forma, você agrega ali um valor para aquela pessoa e isso faz com que tudo fique melhor. Porque muitas pessoas, elas têm aquele estigma que fala, bom, eu sei, mas eu não vou ensinar. Por quê? Eu não vou, deixe que ele vá atrás, eu não vou falar como que faz. E aí, a gente só perde com isso. Então, uma coisa que é muito importante é a gente entender que para você brilhar, você não precisa apagar o brilho do outro. Vamos brilhar juntos, vamos agregar ao outro, vamos trabalhar juntos, vamos contribuir com cada um, e aí a gente vai ter um trabalho muito melhor, sem ter que diminuir ninguém, sem ter que falar, se vira. Então, a gente precisa ter um pouco de mais maturidade e entender que nós somos um todo. Ninguém consegue nada sozinho. Eu acho que isso é um ponto bastante importante que muitas vezes falta no ambiente, né, corporativo. Tá? E eu queria saber o que vocês encontraram em remuneração que faz vocês ficarem, vocês permanecerem trabalhando com remuneração. Para mim, é o propósito de você conseguir indiretamente impactar a vida das pessoas. E eu sou uma pessoa mais das exatas. E quando eu entrei no mundo corporativo, eu nem sabia que remuneração existia. E quando eu soube, eu falei, não, é isso que eu quero tentar. Então, ter conseguido um espaço em que eu consigo trabalhar com habilidades que eu me identifico, que eu sou boa, e ainda assim impactar as pessoas e contribuir com uma maior qualidade de vida, para mim é o que me faz ficar. Tem muito ponto da gente trabalhar com pessoas, né? Acho que é super importante. Tem esse mix, eu olho para o que a organização pode com o que a pessoa conquistou, está conquistando e tentar chegar nessa fórmula do igual ali, né? Acho super bacana. Também, para mim, o ponto é compreender a organização como um todo,
né? Eu tenho uma formação de automação, fui técnico de automação em Senai. Primeiras experiências profissionais foram no chão de fábrica. E me incomodava o fato de eu não conseguir conhecer a empresa como um todo, né? Você acabou ficando muito mais ali em situações mais repetitivas e você deixa um espaço gigantesco para entender como funciona, como chega, né, a peça, com o que vai acontecer depois quando eu ir para a próxima parte e tudo mais. E acho que remuneração, eu caí de paraquedas em remuneração, totalmente. Eu não fazia ideia, né, de remuneração, porque eu fui fazer a graduação em administração e aí, quando fui procurar estágio, apareceu a oportunidade de remuneração. Quem me incentivou para a área foi até o André Priário, que veio aqui já, né? Eu não entendia nada de RH. Para mim, RH era pagar e cuidar de benefícios só, mais nada. E remuneração me dá essa visão de todo. Eu consigo entender como a organização funciona, quais são as principais áreas, o que eu preciso entender. E aí a gente acaba sendo, né, um pouco mais estratégico de olhar e compreender o todo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse outro lado de que também a gente olha o lado humano, né, num tema muito impactante no dia a dia ali, que é a remuneração, né, que pesa no bolso, que é o que vai pagar as contas, é o que vai trazer conforto para a família, é o que vai fazer a pessoa realizar seus sonhos. Então, isso, para mim, de remuneração é muito interessante. Não, eu vou complementar o que ele falou, né? Para mim, o que brilha meus olhos é você linkar a estratégia a pessoas, né? A remuneração consegue fazer isso. Ela consegue fazer esse link, ela consegue fazer com que a empresa entenda que negócios não andam sem a sociedade. Elas são linkadas. Então, é incrível quando você começa a se aprofundar na remuneração e você percebe que ela é além da conformidade, além das exatas, né? Mas ela tem uma questão, além da economia, também da questão econômica, mas ela tem uma questão de visão, estratégia de negócios. Então, isso, para mim, brilha muito meus olhos, né? Porque não dá para andar separado. E isso que me fez apaixonar pela cadeira de remuneração, né? E pensar o quanto, a cada dia mais, assim, porque a gente não para de estudar, todos os meus colegas vão falar. A gente estuda o tempo inteiro e a gente não vai parar nunca. Mas, quando a gente entende o valor da remuneração, a gente estuda com prazer, né? A gente escuta Quinto Dia Útil com prazer, né? E tal, e a gente quer, entendeu, absorver. Quando a gente entende o cerne, né, da estratégia e das pessoas. Então, é esse ponto para mim. É incrível como a área de remuneração ela está conectada com as outras sub-áreas do RH, mas não só com isso, com o negócio também. A gente aprende na pós do Remuneração em Foco a entender o contexto no qual a empresa está inserida e que não tem uma estratégia certa, tem aquilo que é adequado para a realidade da empresa. Mas o que mais me deixa apaixonada é a gente mostrar o retorno real daquilo que a gente faz. Quando a gente investe em salários, em benefícios, como que isso pode transformar a vida do colaborador, porque isso o engaja, faz com que ele se conecte ali, mas como que a gente pode mostrar também para a empresa que está preocupada ali com lucro, quanto que isso é real. É claro, né? Não é fácil, é um desafio, porque a gente vive num mar turbulento, né? Às vezes tudo está calmo, de repente acontece alguma coisa, mas a gente consegue se adaptar. Então, eu vejo que a área de remuneração, sub-área, melhor dizendo, está conectado com tudo. Eu acho que a gente está próximo da estratégia é muito interessante e a visibilidade que a nossa área tem também, né? Quem conhece a gente sabe que pode contar, vem perguntar, né? Às vezes até enche o saco, né? Fala, quando que o PLR vai ser pago? E você tá lá calculando que nem doido e ficam perguntando, né? E você tem que ter aquele chá de cintura. Então, eu acho que tá perto dessa estratégia, né? Tá perto dos diretores, os C-Level, né? Então, acho que é uma área do RH que tem muito essa visibilidade, né? Que talvez outras áreas, infelizmente, ainda não tenham.
Para mim, a área de remuneração ela é uma área extremamente estratégica, né? E o que me brilha os olhos nessa área é que nós estamos ali em uma posição que você consegue implantar ferramentas que você pode ter ali dentro um senso de justiça, um senso de meritocracia, que é algo que muitas vezes a gente vê que passa desapercebido dentro das empresas. Então, ali a nossa posição nos permite dar uma grande força para que todos sejam tratados iguais, conforme as ferramentas que a empresa ela tem ali dentro para aplicar e medir a produtividade, o nível de qualquer colaborador e ali atender, né, de uma forma realmente que seja justa para todos. Então, acho que é bastante importante essa área. Que alguém mais quer comentar? Você sabe que isso é muito interessante, né? Eu entrei pela porta dos fundos, estava dizendo a história. Caiu de paraquedas, o outro entrou pela porta dos fundos, né? Alguém mais aconteceu algum acidente e entrou nessa área também. O importante é que vocês estão bem, estão vivos. E que estamos contando a história aqui. Final feliz. Hã? Final feliz. Tá Final feliz. Quer dizer, uma continuação feliz, né? Porque não acabou ainda não, né? A gente, pretendemos mais uns passos, né? Mas... Do que você tá sabendo, né? Do que você tá sabendo, Gui? Opa. É verdade. Estou atendendo. E é muito curioso isso, porque eu encontrei aqui uma grande oportunidade. E quando eu disse lá no começo, quando nós abrimos, que o Robinson, o fundador, ele disse com os sócios, cara, a gente quer investir em marketing, a gente quer investir porque a gente acredita nesse segmento, tem que expandir esse segmento. Então eu quero mais disso. Então um marqueteiro, por essência, trabalha com estatística, porque a gente vive fazendo pesquisa de mercado, eu falei, cara, esses caras fazem isso também. Então fazer a pesquisa para fazer a marca, eu falei, cara, isso já está dentro desse... Eu falei, cara, que ambiente legal. Eu fiquei muito feliz, cara, isso aqui é muito legal. Existe um terreno verde, um campo verde cheio de possibilidades aqui, e eu acho que esse é o grande ponto. Eu quero aproveitar disso, sabe? Eu quero servir esse segmento, eu quero dar condição ao máximo da empresa que me deu essa oportunidade de prosperar e, obviamente, todos que estão à volta. E eu também entro nessa, qualquer um de nós entra nessa, né? Então, eu curti muito cada resposta porque vocês trazem um pedaço do que eu também acredito, e eu quis deixar isso registrado porque, cara, no papo anterior e agora, o pouco mais que a gente pode fazer o tempo inteiro tem relação com isso, de melhorar. As pessoas, todo mundo, a área de benefício é assim, né? Cara, é o segundo maior gasto que a companhia tem, né? E a gente tá o quê? É o primeiro, pô. E a gente não levanta essa bandeira, então no primeiro... Pô, que eu trabalho com o primeiro maior gasto da companhia. Se o cara errar um negócio, ele errou um monte. É dinheiro que vai. E se a gente não sabe quando a torneira tá pingando, ninguém sabe que a água tá perdendo. Não tem um reloginho medindo, né? Então a gente tem uma importância gigante nas mãos. E o tempo voa. E o tempo tá aqui dizendo, cara, olha aí. Vocês têm ideia que já se passaram alguns, acho que quase 30 minutos. Né? Cara, então agora a gente precisa para aquela pergunta final. Você quer? A pergunta final é a seguinte. Vocês vão dizer agora alguma coisa para o planeta. Isso vai ficar registrado. Nós somos finitos. A depender do pensamento. Vou corrigir o que eu disse agora. Mas esse episódio pode ficar para sempre se a AWS ou quem sustenta o YouTube na internet não apertar um botão assim, e desligar tudo. Então, se não for desligar, o que é que vocês diriam em 30 segundos para ficar registrado para sempre? Quem começa? Ó! Gostei. Eu diria, deixe 5 minutinhos que você mexe no seu celular e tire esses 5 minutinhos para agradecer todos os dias. Eu acho que talvez venha faltando um pouquinho isso. Quando a gente começa a agradecer, começa a pensar em todas as coisas boas que acontecem na nossa vida, a gente começa a perceber o quanto nós realmente somos gratos e quanto a gente vem crescendo ao longo do tempo. Eu vou pegar um gancho, porque a mensagem que eu tenho conecta um pouco com isso. Recentemente eu li Amor Líquido, de Zygmunt, e isso me fez refletir muito. O quanto as nossas relações estão abaladas ali, o quanto, às vezes, a gente
deixa essas relações se tornarem descartáveis. O quanto é fácil a gente adicionar um contato e bloquear esse contato, né? Ali, com um clique, às vezes a gente tira uma pessoa da nossa vida. E eu gostaria que todos refletissem um pouco a respeito disso e não tratassem as relações como descartáveis, seja ela de amizade, de trabalho, relacionamento familiar. Então, esse é o meu recado. Eu vou pegar. Queria pegar o gancho dela, que ela falou de sociedade. Então, é o gancho que eu queria pegar. Nos tempos de hoje, fale menos, escute mais. Pratique escuta e beba água. Importante. Hoje, ao longo do dia, a gente falou sobre o tema da inteligência artificial substituir, né, os humanos. E isso é um tema que eu venho pensando muito. Então, acho que o que eu falaria hoje é invista em você, nos seus conhecimentos, nas suas habilidades, porque o mundo tem lugar para todo mundo. A gente só precisa se preparar e se adaptar. Uhum. Eu falaria também que nunca é tarde para realizar seus sonhos. Então, às vezes, a gente aqui está numa questão privilegiada, mas tem alguma pessoa que pode estar ouvindo e nunca é tarde para realizar seus sonhos. E tire tarot comigo também. Esqueceu de deixar o telefone. Inbox. Eu acho que um bom ponto é a gente começar a ajudar mais, né? Ter mais trocas de valor, poder olhar com empatia as pessoas e entender o outro lado também, para poder ajudar mais, né? Eu acho que quando a gente começa a se ajudar individualmente, coletivamente, a gente começa a fazer um impacto indireto, ou que a gente acaba não vendo ali no dia a dia, gigantesco e imenso no final das contas. Bom, a mensagem que eu deixo é: se apaixonem por tudo aquilo que vocês se propõem a fazer. Essa é uma coisa que eu sempre procurei fazer em tudo que está ao meu redor, mas entrando na pós-graduação, eu sempre escutei muito essa frase da Elisa: se apaixone pelo problema, se apaixone. Então, isso realmente é um diferencial que acho que nos dá força, nos faz ser o melhor, nos faz ir atrás e ser diferente. Então, se apaixone por tudo que você for fazer. Eu diria que a gente precisa aprender a relaxar um pouco mais. Muitas vezes a gente se cobra como se o mundo estivesse nas nossas costas. Eu acho que pode ser até uma tentativa de inflar o nosso ego, sabendo que algo depende de nós. E a verdade é que não. Então a gente precisa relaxar mais, não deixando de fazer o nosso melhor, mas ficar mais calmo e entender que as coisas elas vão funcionar. Se não naquele lugar, em outro e por aí vai. Mas é muito difícil. E para você que é da área de remuneração, venha para nossa comunidade. Tá querendo cupom também. Cupom Thaíris 10. A Marta Suplicy também tinha uma mensagem assim, né? Parecida, com relaxa aí. Quem pegou, pegou, Gente, né? Obrigado pela oportunidade. Eu sei que foi muito rápido. Mas eu espero que tenha sido valioso. E a gente nunca sabe, a gente não quer parar na 6ª temporada. Então, quem sabe mais episódios aí, de repente, sozinho, em dupla. Eu não sei o que pode acontecer. Só sei que pode, porque a gente não quer colocar um ponto final. Pelo menos não a gente nunca sabe da vida, a gente nunca sabe do amanhã. Mas o que a gente tem agora e que a gente faça o agora vale a pena. Eu curti, eu agradeço. Então eu espero que vocês tenham curtido o que a gente pode oferecer para vocês aqui também. Não acaba, né? Daqui a gente vai para lá, segura um pouquinho que a gente vai chegar e mandar bala. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Bora lá? Nosso câmera. Tudo certo? Tá valendo?
Sejam todos muito bem-vindos ao Quinto Dia Útil Podcast. É uma honra receber vocês aqui, viu? Estão gostando da brincadeira? Sim. Tá cansada já, né? Não, imagina, só um pouco nervosa. Só um pouco nervosa? É. Não, a gente vai ficar calma aqui, pode ficar tranquilo. A gente tem aqui um convertido que tinha dado não, que não ia participar e resolveu participar. Mas não só há um convertido, estou sabendo que são 2. O que mudou, gente? Vocês viram? 3. 3? Aí, ó. O que Dali mudou, uma. gente? 4 aqui. No meu caso era a agenda, né? Eu fiquei com medo de talvez não vir e atrapalhar a gravação, mas aí quando chegou aqui, o pessoal falou, vamos falar? Vamos embora? Vamos conversar. Bora. Então comece, conte-nos. Nome, por que você é um outlier? Isso ficou bem direitinho, ficou certinho, né? É, tá vendo? Te ajudei aqui, ó. Bom, meu nome é Alex, eu sou especialista de remuneração, trabalho na empresa Veracel. Eu acredito que eu sou um outlier porque eu acordo às 4 da manhã para poder fazer exercícios por causa da minha coluna. Depois de uns 3 anos atrás eu tive um problema. E aí eu tenho que sempre, antes de fazer atividade física, fazer uns exercícios de mobilidade para preparar o meu corpo para o dia a dia. Então eu acredito que eu sou um outlier por causa disso. Você vai dormir que horas? Eu? 10 horas. Cacilda, como é que consegue, né? Eu faria isso. Pois é. E aí eu queria falar também que um ponto em comum que existe entre a carreira, a comunidade e o meu caso é porque eu conheci a comunidade em virtude da carreira. No episódio que a Elisa participou, né, eu estava assistindo e aí me chamou a atenção para a comunidade, tudo por remuneração e foco. Eu acabei, né, indo para a pós-graduação graças ao cruzamento aí dessas almas boas que se encontraram nesse período. Que legal. Obrigado. Garota. Aqui é a lenda. Bom, eu sou o Jordan, sou de Vitória, no Espírito Santo. Estou especialista de remuneração no Grupo Litoral, né? São as empresas Litoral Têxtil e Foto Solar. E eu me considero um outlier por não desistir, né? Diante de todas as dificuldades, de todos os imprevistos, né? Como ocorrido essa semana. Mas a gente está aqui. O que aconteceu essa semana, cara? Bom... A gente sabe, mas quem tá ouvindo não. A Aurora, que é minha filha, chegou ao mundo tem 3 dias. Eu estava no avião enquanto a mãe dela estava na maternidade aguardando a alta. Mas já estão em casa, tá tudo certinho. Faça uma enquete. Amanhã, se Deus quiser, estarei lá. Mulheres. A pergunta é, você vai poder pegar esse voo de volta? Com segurança. Eu tive bastante sorte. Ensina pra nós agora aí, como é que você faz? A senhora lá em casa é bem compreensiva. Que isso, cara. Isso. Obrigado, Jordan. Porque isso é um privilégio também, que ter você aqui, cara, que escolha, né? Eu que agradeço. Ai, ok. Então, eu sou a Luciana Salimes, eu gosto de falar meu sobrenome porque eu gosto muito dele. Estou há 13 dias na liderança de folha da empresa atual que eu estou trabalhando. Parabéns. A empresa que eu trabalho é na área de telecomunicações, uma multinacional. E por que eu sou uma outlier? Porque eu sou uma buscadora e eu identifiquei e descobri a questão dos investimentos. E isso mudou a minha vida. E aí eu passei a oferecer mentorias para mulheres iniciantes para fazer investimentos e elas começaram a fazer investimentos também. Então, para mim, isso é muito importante e conversa com comunicação, com remuneração. Por quê? Mesmo que você tenha salário alto e todo mundo sempre está querendo ganhar mais e mais, mas se você não tem uma educação financeira, não vai adiantar de nada. Exato. Porque o dinheiro ele vai embora. Então, acho que é muito importante a questão financeira, realmente a educação financeira nessa área. Então, eu me considero uma outlier porque mudou minha vida. Uau. Olá, eu sou Vivian, trabalho em remuneração numa empresa do segmento de óleo e gás. Eu sou uma outlier porque eu sou inconformada e assim, desde ter que fazer uma faculdade em meio a todas as adversidades, até acho que foi um marco na minha vida ter as minhas filhas, que são gêmeas. Então, enfim, por conta de uma história muito longa, né, eu tive dificuldade, talvez não pudesse ser mãe,
mas eu não me conformei. Então, eu tenho isso como um marco porque é uma vitória na minha vida, né? E hoje eu tenho as duas, realizei um sonho e outros, né, que venho realizando. Por isso, eu sou uma outlier. Uau. Olá, eu sou a Michele. Pode se aproximar mais. Sou a Michele, sou carioca. Estou há quase um mês na posição de coordenadora do KFC Brasil. Uau! Desafio, bata desafio. Sou outlier porque eu não tenho medo do novo. E eu depois pedi demissão numa empresa que eu trabalhava há 17 anos para me desafiar em um negócio novo, numa cidade nova, numa posição nova. Eu acredito de verdade que sair da zona de conforto faz a gente crescer e se transformar. Bom, eu sou Roberta Marques, lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Estou aí há 15 dias, né, numa nova posição de supervisora de remuneração. E é um desafio, né, e que a comunidade tem me ajudado aí nesse desafio, então isso é muito importante. E eu sou uma outlier porque eu tenho paixão pelo que eu faço e eu adoro ser desafiada. Então, eu já fui muitas vezes desafiada, mas não no sentido bom, no sentido ruim mesmo, de que eu não ia chegar, né? E que eu não estava preparada. E aí, assim, eu gosto disso porque desperta uma leoa dentro de mim. E aí que eu entrego mais e eu chego lá. E aí, para essas pessoas, eu agradeço, porque eu cheguei lá e eu estou aqui na Carreira Miller hoje, no 5º dia útil, e vocês não. Então... como um bom profissional de remuneração, contra dados e fatos não há argumentos, né? E aí só uma zona de convergência com a comunidade do Remuneração em Foco, que também, né, muita gente, né, aí do mercado, é aquela história, né? Gente que se destaca, prego que se destaca, leva martelada. E aí, assim, enquanto o pessoal fica no blá, 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 a gente conquista. Então, conquista vale muito mais do que falácias. Tá bom, mercado? Roberta, só para complementar, temos 3 pessoas aqui na mesa hoje que são exemplos, né? Que a gente conseguiu através do conhecimento que a gente adquiriu aqui na remuneração. E foco. Uau, cara. Bom, pessoal, boa tarde, né? Meu nome é Rebeca, eu sou do Rio, mas atualmente estou morando no Espírito Santo, em Vila Velha também, estou com o pessoal aqui que veio do Espírito Santo. Migrei, tem menos de 2 meses para uma nova empresa, né, para a Veracel, sou colega ali do Alex, né, e foi uma oportunidade que surgiu também através aí da comunidade. E eu acho que eu sou uma outlier, né, nesse contexto que a gente está falando um pouco, porque além de ser do Remuneração em Foco, então eu fiz o primeiro curso e agora pós-graduação, eu fiz também a mentoria da Carreira Miller em 2024, né? Então, foram um momento assim de retorno da minha licença maternidade, né? De muitas incertezas, desafios, e foi momentos que eu comecei novas buscas, né? Então, eu conheci aí esses 2, né, que eu estou participando aqui hoje, então realmente acho que foi muito bom para minha carreira e tem sido, então foi uma bela oportunidade para mim. Que legal, obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Janaína. Eu sou mineira, mas atualmente acabei de me mudar para São Paulo. Semana que vem, começo a trabalhar numa empresa americana, num time global. E... Pode falar? Eu acho melhor não. E eu me considero uma outlier porque eu quebro barreiras, literalmente. Eu vim de uma cidade pequena, de 10 mil habitantes, e já fui morar na Hungria sem saber o que eles comem e o que eles falavam. Então, assim, eu sempre busco assim, esses ambientes assim, que me colocam em situações desconfortáveis, assim, porque me traz muito desenvolvimento, autodesenvolvimento pessoal, profissional, e me traz aí muita resiliência nos dias de hoje, para a gente lidar aí com situações. Olá, eu me chamo Kelly Valente, sou de Brasília, atuo no segmento de saúde hoje como coordenadora de remuneração. Eu sou outlier, né, porque
pela forma como eu lido com os desafios, com muita garra, com muita determinação. Eu busco sempre dar o meu melhor, né, na busca ali de soluções, busco me conectar com as pessoas, com o negócio, com a estratégia, para assim, né, essa solução, né, que a gente encontrar esteja também conectada, então, ali com a organização. E eu busco viver, apesar de todos os desafios, viver os aprendizados de cada uma das experiências durante a minha jornada, né? Porque eu acho que vale muito a pena a experiência, né? Se nós estivermos comprometidos com o propósito, com o que a gente faz e com quem a gente faz, com quem a gente está junto. É isso. Quem vai junto com a gente diz muita coisa. Olá, gente. Eu sou Eliane, sou de Brasília. Estou atuando na indústria farmacêutica. E falando hoje, né, olhando, eu fiquei pensando o que eu vou falar, né? Porque eu sou outlier, fiquei pensando. E eu acho que, assim, muito por não desistir. Por sempre tentar melhorar um pouquinho por dia, crescer um pouquinho por dia. E a gente sempre escuta, né? Eu sou ali a média das 5 pessoas que eu estou ali, que estão no meu convívio, né? E pensando, hoje eu estou aqui com os melhores de remuneração aí que eu poderia estar, né, nesse grupo. Remuneração em Foco trouxe essa possibilidade e, assim como muitos já falaram também, hoje é uma grande oportunidade estar aqui, né? Quando a gente assiste ali o podcast, a gente fica pensando o que acontece nos bastidores, e hoje está aqui nessa mesa, hoje está aqui com toda essa galera que é aí da área, é muito importante e é um desafio também. Isso faz com que eu me desafie também a melhorar. Então, eu estou entre os melhores. Opa, então vamos lá, eu tenho que melhorar um pouquinho mais. Então, resumindo, é isso, e estar no encontro com pessoas, a gente falando ali dos desafios do dia a dia, é ainda mais bacana, né? Não sou eu que sofro sozinha com isso. Eu tenho ali pessoas que já passaram ou que vão passar ainda por esses desafios, e a gente junto consegue ir contribuindo um com o outro ali para poder tornar isso mais leve e trazer as possibilidades também, né? De como tentar resolver as coisas que acontecem ali no dia a dia. É isso. Quantas histórias, tá vendo? Uma voltinha dessa já nos faz pensar assim tantas coisas, né? A gente fica muito feliz assim de ter pessoas que passam por aqui, que são os protagonistas desse podcast. Eu costumo dizer, o podcast não é do Emerson e da Fernanda, é de quem é entrevistado, e são de todos os entrevistados. A gente, coincidentemente, é um facilitador nesse meio do caminho, mas vocês fazem isso, né? Tem muita história curiosa, tem muita coisa que motiva, a gente aprende em todo tempo, todo instante. É curioso isso. Vocês sabem quando a gente abriu as portas para fazer esse negócio? E óbvio que a gente não escreveu exatamente, mas a gente tinha um propósito lá atrás que era: a gente quer entrar na casa das pessoas aos finais de semana. E tinha um negócio no nosso site que é muito curioso, que até hoje acontece isso. Você tem um pico gigante de visitas, aí finais de semana, bum, ele vai lá para baixo. Como é que a gente faz um negócio desse mudar? Ninguém quer falar de trabalho no final de semana, nem a gente. E se a gente construísse um bate-papo em que a gente fala de trabalho, mas fala de coisas boas? A vida é feita disso, sabe? Nós somos estatísticos aqui, na grande maioria, mas no fundo esse cérebro nosso e o de todos nós se conecta com histórias. Então, quando a gente vai para frente do executivo defender um projeto, a gente vai com isso, com as histórias. A gente junta os números, conta fatos, não há argumentos. E a Leoa aqui disse... A Roberta disse, a gente tem que lidar com as duas coisas. A gente tem que lidar com as tonalidades. Vocês acreditam nisso? Assim, é nisso que a gente luta o tempo inteiro. E como é que vocês pensam sobre isso? História. Você vê que eu sou um cara assim que eu tento fazer as correlações, né? Mas é isso. Cada pedacinho de vocês me fez pensar. Pô, eu nunca desisti. Eu saí de uma cidade pequena. Eu fui conhecer outros cantos do mundo. Sabe, eu não fico na zona de conforto. Eu acordo às 4 da manhã porque o meu corpo não é igual ao de vocês, que eu poderia sair correndo na hora que eu acordo. Eu preciso prepará-lo. Caramba, cara.
E cada mensagem no final, vocês viram? Cada mensagem, são muitas que eu tenho que falar. Deixa eu tomar nota de 2 e deixa eu aplicar na minha vida. Porque se eu tomar nota de 2 e aplicar na minha vida, eu já vou mudar muita coisa, né? Como é que vocês se sentem nesse ponto? É assim também para vocês? Ok, então vamos lá. Você está falando das tonalidades, então, e você está falando de histórias. Então, me remeteu a uma história minha, né? Aprender inglês para mim era um desafio, tá? E eu comecei a aprender inglês depois dos 40 anos. Teve até alguém que veio aqui e falou que entrou numa multinacional sem inglês. Pois é, foi no episódio anterior. Exato. Eu também entrei sem inglês. E era muito desafiador porque eu não entendia absolutamente nada. E aí eu comecei a estudar depois dos 40 anos. Como é que você começa a estudar uma nova língua depois de você já ter uma certa idade? E aí eu imaginava que era por causa da idade. A Dani fala muito da idade. E era uma crença que me limitava. Eu estou muito velha para aprender uma nova língua, porque é um desafio muito grande. E aí, no momento que eu fiquei desempregada, eu falei, eu vou fazer um intercâmbio. Então, eu fui para a Irlanda. E aí, eu fiquei 30 dias na Irlanda. Porque eu queria conhecer uma cidade, porque eu vi um filme PS Eu Te Amo. Só um parênteses. E eu fui lá e visitei, eu tenho fotos. E também fiz o intercâmbio durante esse período. E aí a chave virou, eu não me tornei fluente por causa disso, mas a chave virou que eu vi as nuances de que eu estava com mais de 40, porém na classe eram pessoas super jovens. E elas estavam com a mesma dificuldade que eu. Então foi aí que a minha chave virou. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu estava desempregada, logo em seguida arrumei um emprego, fiz uma entrevista em inglês, o meu chefe não era brasileiro, eu fui trabalhar na Booking. E mudei para São Paulo, igual as meninas recentemente. Então, assim, são as nuances, entende? É você ter a coragem de fazer, mesmo com medo, todo mundo falou sobre isso, e eu fui. E eu encontrei pessoas diferentes, com idades diferentes, que quebrou essa minha crença da idade. E aí eu não parei mais. Nossa, parabéns, cara. Obrigada. É legal isso que ela trouxe, né? Quando eu falo da Hungria, porque não é só uma questão de morar fora, mas a questão da superação. Eu acho que todo mundo trouxe aqui as questões da superação. A língua é um exemplo, né? E eu, igualmente, como aluna, tinha sempre esse sonho. Quero trabalhar numa multinacional, sou administradora por formação, quero falar inglês. E sempre tive essa dificuldade também, esse bloqueio. E na Hungria, eles não falavam nem inglês. E eu, assim, como eu vou ter que... Eu tenho que me comunicar com as ferramentas que eu tenho, né? É como você vê... É como se você se vê com uma criança de 2 anos num país e você tem que se comunicar. Você quer pedir isso, quer pedir aquilo. E aí, diante dessa situação, virou uma chave assim, na minha cabeça, em todas as perspectivas referente à minha vida mesmo. Do tipo, cara, com tão pouco eu estou conseguindo tanto, assim... você está falando belezinho em húngaro. E eu estava com bloqueio de falar inglês e trabalhar numa organização, assim. Então, assim, essa questão de superação, de um processo, entender, eu acho que está isso muito relacionado, né, com o aprendizado. É um processo. Tudo e a gente não pode desistir. Não vai ser rápido. E muitas vezes a gente não está preparado, né? Eu acho que o que a gente traz isso muito... que às vezes a oportunidade vem, a gente tem que abraçar e viver ali o presente, porque muitas vezes a gente não está 100%, nunca vamos estar 100% prontos ou perfeitos, assim. Então, e aproveitar. Foi o que a Érica disse no episódio anterior, e ela também disse sobre as condições perfeitas, elas nunca existem. Então, de que jeito eu vou para essa situação? Vamos agora desse jeito. Você é um maluco? Não, a gente calcula algumas coisas, diz, eu vou mudar essa situação, apesar de não estar 100% do jeitinho que eu quero. Não vai, sabe? Não espera. É muito interessante. É a segunda língua, assim, também. Para mim é um desafio enorme, sabe? Eu vejo que pessoas que aprendem vários idiomas, eu fico, cara, como é que ele organiza tudo aquilo na cabeça dele, né, cara? E estou estudando espanhol agora, tá? Que isso! Poxa! É assim, se não tiver condições, crie as condições. Cara, que é isso? Eu comentei sobre o inconformismo, né? E vai de encontro ao que as colegas estão falando aqui. É você
não se conformar com o status quo, né? Eu não tenho inglês, mas já tenho 40 anos. E daí, né? Então, assim, não é tarde para isso, né? E para tantas outras coisas, né? Então, você não se conformar é o que te move, né? E querer ali focar no teu objetivo, querer alcançar aquilo, é o que te move para ir à frente, para fazer a faculdade, para fazer o curso de inglês, para fazer 3 pós-graduação, né? Para ser mãe, em tudo na vida, né? Não só no profissional, mas também na vida pessoal, né? E eu acho que o interessante das histórias é a questão da vulnerabilidade, né? Então, às vezes, a gente acha que só a gente está passando por essa história. E quando a gente começa a ouvir a história dos outros, né? Você vê, não é só comigo que acontece, né? Isso vai te conectando às pessoas, né? Então, você expor a tua história, às vezes, para você aquilo é irrelevante, não vai fazer diferença. Mas, a partir do momento que você compartilha com o outro vê que não está sozinho, né? E você acaba dando um incentivo, né? E isso aí faz toda a diferença, eu acho, né? Eu aprendi que a gente está emprestando a nossa vida para o outro. E a gente aprende, né? Acho que também tem a questão do desafio, né? Tudo que vocês trouxeram, você olha assim, o quanto a vida de vocês também trouxe esse desafio para você se impulsionar a fazer algo diferenciado. Então, às vezes, a gente está ali, vou fazer um inglês. Não, mas depois eu faço. Aí a vida vem, dá uma chacoalhada e fala, você precisa fazer isso logo. Né? E aí vem muito também da questão da oportunidade. O quanto você também está preparado para quando a oportunidade aparece, para você pegar aquilo ali e seguir em frente, né? Minha sogra está com 64 anos, ela começou a estudar inglês de fato aplicado ali com 50 e ela tinha um alvo, eu quero viajar o mundo e essa língua vai me ajudar, sabe? E dá nada, ela viaja 2 vezes no ano, tá indo pra tudo que é canto do mundo, sabe? Tem um Instagram, tudo Criou pra um Instagram, compartilhar. fazendo propaganda pra ela, depois eu ganhar, porque ela também, ela me agrada demais. Arruma a mala e vai. Então quem quer viajar o mundo e tem medo, ela tá com seus quase 65 e ela fica inspirando um monte de gente, fala assim, cara, precisa da bufunfa ali, mas se tiver, porque tem gente que tem a bufunfa, fala, eu não vou, vai! Eu vou te ensinar como é isso, vou te dar todo o esquema, tal, não sei o quê. Né? Então tem que pensar nos investimentos para poder viajar. A gente tá aqui impulsionando negócios. É a Natália Arcuri aqui na minha frente, numa versão... Eu fiz o curso dela, tá? Você fez? Despudência. É esse mesmo. E desfudeu, então. Cara, que interessante isso. Como essas histórias são maravilhosas, né? Você vê... Eu e a Fer somos privilegiados aqui mesmo, porque, cara, toda semana tem uma nova. Não significa que a gente grava toda semana, não sei se você sabe, mas às vezes 2, 3 dentro de uma semana, fica maluco com isso. As pessoas perguntam, vocês só fazem isso? Daí a gente fala assim, é tipo, professor, você trabalha ou só dá aula, né? É o mesmo esquema. Não, eu falo, cara, não, a gente faz isso aqui 10% do nosso tempo, 15% do nosso tempo, né? Mas é muito importante porque o ser o buscador, eu me encaixo, eu olho para isso e falo, nós somos buscadores. E o buscador tem um lance de se frustrar muito também, né? Teve um livrinho na faculdade que a gente leu, acho que todo mundo, quem mexeu no meu queijo, né? E ser aquele ratinho que vai buscar é um negócio porque o tempo inteiro ele vai e fala, cara, vamos, gente, vamos. E nem sempre ele encontra no olhar do outro essa mesma, não vamos não sei o que, isso, cara... Então tem um negócio diferente, né? Que é essa necessidade da gente buscar energia para conduzir as coisas, né? Puxa, eu acho que ser outlier na vida exige esse tipo de busca e não é fácil. Eu não sei se tem receita, sabe? A gente gosta de falar, vou te dar 5 passos para ser um cara nesse nível, para ser um outlier e encontrar energia. Eu acho que não tem, mas eu vejo que acho que uma boa dica para isso é saber o que a gente quer, né? Porque quando eu vejo a minha sogra, quando eu te vejo falando isso, Lu, eu vejo e falo, cara, tem um propósito aí bem desenhadinho e o restante vai que vai. E não é fácil, mas vai, dói. É tão gostoso, assim, hoje, como eu me comunico com as pessoas, eu trabalho na multinacional, a minha gestora é do Canadá, e entender... Assim, não tem preço, sabe? Porque foi uma trajetória muito suada. Eu tive que fazer terapia, porque eu não conseguia desenvolver a fala. E eu sempre achava que era a minha idade que era o problema.
E aí, quando eu comecei realmente a entender as pessoas e me comunicar, mesmo errando, eu falo assim, eu não sou uma fluente, eu sou uma pessoa que falo e entendo, mas é um sabor, é uma vitória tão grande que não tem preço, gente. E assim, eu falo para todo mundo da área, porque a área de remuneração, a área de RH, tem poucos profissionais com inglês. Eu falo isso de cadeira, porque a empresa necessitou recentemente e não achou ninguém. Então, assim, às vezes as pessoas se acomodam, né, porque não estão trabalhando numa multinacional e não estão usando o inglês, mas comecem a estudar, independente da idade, se vocês querem crescer de verdade, porque é muito necessário. Você vai no maior evento de remuneração do mundo ano que vem nos Estados Unidos? Gostaria, mas não é assim. Mas eu trabalho na área de remuneração. Uai, mas qual o problema? Pois é, mas gostaria. Mas pois é. Mas e os investimentos? Recentemente eu usei os investimentos para comprar minha casa. Nossa, garota! Mas eu acho que essa busca, né, que você trouxe muito, que cada um mostrou aqui com as suas histórias, tem muito a ver com o ambiente também, né? Então, você está num ambiente também propício, você pode ter à vontade aquela busca, mas se você está num ambiente fértil, num ambiente sincero, né, tudo acontece. Então, a gente hoje aqui, a gente está num ambiente propício para isso. E eu costumo falar que, assim, gente do bem atrai gente do bem. Então, assim, o fato, né, de vocês cederem um espaço, né, para uma comunidade, para dar voz dentro da área de remuneração, que a gente sabe que é muito competitiva e que a gente veio nesse espírito de comunidade, né? Na realidade, a Elisa traz muito isso para a gente, é para a gente quebrar essas barreiras. Vocês recebem concorrentes aqui, e por que não pode receber? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Então, esse ambiente fértil, a gente tem que ter a busca, mas o ambiente correto, ele transforma vidas, e não só carreiras. Então, eu acho que isso é fundamental. E quando você está num ambiente propício para isso, cara, é muito legal quando você celebra a conquista do outro. Aqui a gente, né, todo mundo celebra com as conquistas, com as dores. Então, assim, você vê, caraca, quando eu entrei na comunidade, eu vi aquele monte de gente de Rio e São Paulo, eu falei, vou patinar aqui, né? Porque, assim, não todo mundo tem a mesma dor. Então, você ter essa troca genuína num ambiente seguro, e você vai vendo, pô, hoje eu aprendi com Rebeca, estou aqui, aprendi com Emerson, com a Fê, tenho certeza que vocês também aprendem com a gente. Então, esse é o grande lance, sabe? No mundo de tanta intolerância, né? Já chega a área corporativa que já tem tudo isso, a gente, enquanto cada um CPF, cada um coração, a gente tem que ser o motor para quebrar essa barreira. Então, que nós sejamos, né, esse impulso dentro da nossa área para a gente fazer acontecer, que venham mais pessoas, né? Seja aqui em outra comunidade, porque, no final das contas, todos nós somos os mesmos, entendeu? Temos os mesmos objetivos ou não, mas ninguém é melhor do que ninguém. Então, eu acho que o ambiente ele forja muito isso, sabe? Para o bem e para o mal também. Quer falar? Não, eu ia só complementar que a gente escuta muito isso na comunidade, né? Porque a Elisa fala muito isso, né? Escolha a mesa em que você vai sentar, né? E a partir do momento que você for a pessoa, né, mais interessante daquela mesa, mude de mesa. Então, buscar essas companhias, né, esse ambiente agregador e que te impulsiona para frente é realmente fundamental, porque o ambiente contribui muito, né, para esse aspecto de você ou estagnar, se você não for uma pessoa naturalmente, né, ousada para seguir adiante, né, ou te impulsionar. Então, vai muito de encontro com o que a gente escuta na comunidade. E essa coisa da gente se ajudar é fundamental. Uma outra colega falou no encontro anterior, né, de você ser recebida numa empresa e as pessoas não terem disposição ou não quererem te passar as coisas. Gente, não é isso. Conhecimento é para você compartilhar. A gente tem que crescer junto, né? Então, isso tudo impulsiona o crescimento. A OpenAI faz um negócio dela em cima de um documento que o Google pensou sobre uma nova maneira de pensar o desenvolvimento dessas inteligências artificiais. Então você fala, cara, qual é a ideia do Google em publicar um conhecimento e deixar isso aberto para outros trabalharem? Pois é, essa linha de ecossistema, né? A gente quer que um segmento se desenvolva.
lembrando, lembra várias conversas nós tivemos aqui, e enquanto o segmento de remuneração continuar desse tamanho, também continua desse mesmo tamanho as oportunidades, também continua desse mesmo tamanho a nossa cabeça. Agora, se todos nós tivermos condição de influenciar e aumentar, ele vai tomar uma nova forma. A gente sempre reclama, faz, sei lá, tanto tempo que a CLT é assim, e o que é que eu estou fazendo para mudar? Cara, talvez só a gente dentro de casa aqui não vai conseguir, mas e se a gente expandir esse negócio? Sabe, se a gente pensar em novas formas, e se a gente se arriscar? Nem todo mundo vai se arriscar, mas tem os que se arriscam, então vamos dar voz para esses que se arriscam, vamos aprender com o que ele aprendeu, com o erro, com o acerto dele, né? Eu acho que isso é muito interessante. E vai com medo mesmo, né? Não, tem que ser. O medo não existe, também, né? Vai com medo mesmo. E tem também, assim, uma lenda, né? Que o profissional de remuneração, ele é o cara que sabe de todas as coisas dentro do RH, que ele está lá numa caixa preta. E aí, assim, quando alguém pergunta alguma coisa para a gente fala, cara, não sei. Como assim você não sabe? Ué, porque eu não sei, tem coisa que eu vou buscar, vou aprender. Então, assim, desmistificar essa cadeira também, dentro desse universo, é muito importante, né? Então, a gente não tem que saber só de remuneração, a gente tem que saber de negócios, de pessoas, de estratégia, mas a gente também não sabe de tudo. Então, é preciso normalizar essa questão também, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que, inclusive, lá no passado, a gente era visto como a caixa preta que ninguém pode acessar, que a gente não pode falar com ninguém. Cara, hoje em dia você não faz remuneração se você não levantar da cadeira e ir lá no seu cliente. Né? Eu estou há 15 dias numa nova empresa, né, que tem N filiais, que tem loja de fábrica, tem chão de fábrica, que tem call center. Cara, eu tenho que ir lá para ver qual é. Qual que é a dor daquele negócio? Qual que é a dor daquele colaborador? Eu tenho que entender para poder fazer meu trabalho. Porque, assim, existe uma grande diferença, né, de entregar algo, e a gente pode até entregar algo bom, e de entregar valor para as pessoas e para o cliente. Se você só entrega valor a partir do momento que você levanta e vai lá, que você levanta e vai falar com o gestor. E a gente tem que desmistificar que, às vezes, muitas soluções não vem da gente, vem da própria área. Mas a gente, né, tem uma crença aí do passado de que não, o que a área falou tem que ser falado. Não, hoje em dia a remuneração estratégica se constrói em conjunto, se constrói com mentalidade, né, de crescimento. Essa mentalidade de crescimento é você estar junto do seu público, junto do seu gestor, junto de outras pessoas que pensam diferente como você. Até porque a percepção de valor nossa é totalmente diferente. A gente falou lá de o convênio médico, por exemplo, para um é excelente, a previdência privada, para um é maneiro, outro não. Mandar o cara para o exterior, para alguns é uau, que conquista, e para outros a gente trabalhou num caso específico, você fala para um cargo específico, cara, a gente vai te mandar lá para os Estados Unidos para um curso, meu, não faz isso não, putz, não faz... E outras dizendo, cara, me manda no lugar desse cara, eu vou, mas não vou ganhar, não vai ganhar, tudo bem, eu vou, né? Só tem uma coisa que a gente também tem algumas coisas que a gente não controla, e uma delas é o Cronos, né? É o tempo. E ele tá dizendo assim, Emerson, acabou. Só que antes disso, exige a mensagem para o mundo. Então, vocês vão ter a chance também. Essa da mensagem para o mundo é engraçado, porque teve uma live que a gente... Você já sabe o que eu vou falar. Teve uma live que a gente fez uma vez e aí caiu a internet. E aí eu lembro que caiu a energia, assim. Ficou tudo escuro e tal. E aí as coisas começaram a ligar. Começou aquele pi, ligando, assim... E aí, o cara, não era ainda aqui no estúdio, era num estúdio que a gente alugava, e o cara que controlava ali a mesa, ele falou assim, ó, não sei o que aconteceu, mas a gente tá... Ele falava pra mim assim, a gente ainda tá ao vivo. Só que a gente não via nada, não tá... O pessoal tá só te ouvindo, tal, não sei o quê. E aí eu falava assim, nossa, aqui tá parecendo que eu tô no... Mentira, antes disso foi assim, caiu tudo, eu falei assim, nossa, eu tô aqui falando, não sei se vocês estão me ouvindo aí, eu tô aqui num tempo e espaço que eu não sei se alguém parece com aqueles astronautas que mandam mensagem pro mundo, tipo, ó, eu vou mandar essa mensagem aqui, vai chegar aí, sei lá quando, não sei se eu vou voltar pro... E eu fiquei falando isso, né, e o Emerson só manda no meu WhatsApp, ainda estamos ouvindo vocês, fale coisas inteligentes, e já tinha ido mais de 1 hora de live, e eu pensando assim, poxa, eu achei que eu tava falando coisa inteligente até agora, e aí ele mudou falar coisa inteligente agora. Eu falei, pronto, o negócio caiu, ela pensou o quê? Lá vem. Eu falei, porque daí ficou aquele negócio assim, né? Eu vou manter o negócio aqui, né? Eu comecei, nossa, tô parecendo aquele astronauta, que nada passava na minha cabeça pra falar, né? Enquanto tava todo mundo resolvendo. E ele aqui fala em coisas inteligentes. Não, é que então, eu precisava escrever alguma coisa rápida. Eu falei, assim, vai sair besteira, mano. Ela acha que
e caiu a conexão. Falei, fala alguma coisa. Foi isso. Enfim, ainda bem que ela se ligou. Mas o Alex, você quer puxar? Pode ser. Então vai lá, 30 segundos. Bom, acho que o recado que eu deixaria seria o seguinte: busquem a felicidade. Acho que nada na vida é tão importante quanto a felicidade. Acho que quando você olha, igual no meu caso, que eu falei sobre a saúde e tudo, mas eu vi na adversidade o que eu precisava fazer para ser feliz também. Então, no dia a dia, a gente não sabe o dia de amanhã. Faça planos, mas também viva o dia de hoje. Igual a oportunidade que nós estamos tendo aqui agora. Quando a gente vai ter uma outra oportunidade sobre essa? Então, o que a gente estava conversando antes aqui, o grupo, vamos viver essa oportunidade da melhor forma possível e sorrindo. Porque o pessoal estava preocupado, tem que ir lá falar. Galera, vai conversar, vai falar, seja feliz, vamos em frente. Acho que o recado seria esse, busquem a felicidade. Joia. Bom, além de buscar a felicidade, continuem acreditando no ser humano. Mesmo com todas as dificuldades, com tudo de errado que a gente vê acontecendo, eu acho que ainda vale muito a pena a gente tentar cada dia ser a nossa melhor versão para ajudar o próximo. Assim, sejam bondosos. Achei que você ia falar assim, escolham bem com quem vão casar. Também. Isso facilita muito a tua vida. Não é o primeiro, tá? Não é o primeiro. Bom, acho que eu vou pegar o gancho dos rapazes. Eu vejo que existe uma desconexão do ser humano consigo mesmo. Então, a minha mensagem para o mundo, que seriam para as pessoas, para se tornar um mundo melhor, seria se reconectar com o seu eu. Eu acho que isso mudaria muita coisa. A minha mensagem é para que a gente acredite mais na gente mesmo, né? O mundo, a sociedade, tudo, né? Acaba te impulsionando para um padrão, para aquele modelo, e muitas das vezes a gente duvida, né? Caramba, será que eu posso ser como eu sou? Será que eu devo me enquadrar? Então, óbvio, né? Mantendo ali os teus valores, teus princípios, não deixe de acreditar em você. A gente tem um potencial grandíssimo e muitas pessoas às vezes querem apagar o brilho, né, do outro. Então, acreditar em si é fundamental. Vamos pular, porque você falou que eu queria falar, ainda não pensei em outra. Mas a minha mensagem também era algo desse tipo: acredite mais em você, mas também esteja preparado para as oportunidades que possam surgir. Boa. Acho que o que eu vou dizer tem conexão com as meninas e tem conexão com a minha fala. Por que eu sou uma outlier? É assim, nunca deixe que as pessoas falem que você não pode fazer algo, que você não vai chegar lá. Então, e para todo mundo que está ouvindo, né, que vai ouvir esse podcast depois, você consegue fazer tudo. Mude sua mentalidade, entenda sobre você, porque dê limite às pessoas, porque se você não der limites, elas te limitam. Bom, acho que a minha mensagem seria: cuide do seu plantio, né? Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, em todas as áreas da nossa vida, se a gente quiser ter bons resultados, né, como a gente está falando aqui de sermos outliers, temos bons resultados, a gente precisa não só plantar, né, mas cuidar aí desse crescimento a cada dia, né, e fazer a nossa parte para que o resultado venha, né, e seja efetivo de fato. Bom, minha mensagem é você fazer a diferença por onde você passar. Isso, ouvindo uma pessoa, influenciando, onde você estiver, ajudando uma pessoa. Eu acho que você ver isso no futuro, que você fez a diferença na vida, naquele ambiente que você passou, e a pessoa te lembrar de você nos mínimos detalhes, um gesto básico, assim, é muito gratificante, fazer o bem. Assim, essa é a minha mensagem. A minha é que nós possamos nos conectar mais com as pessoas, né? Não com o intuito de recebermos algo delas, mas com o intuito de doarmos, né? Doarmos o nosso tempo para elas, os nossos ouvidos, e principalmente a nossa presença. Ser presente, né, na vida das pessoas. E isso, façam o teste. E vocês vão entender o valor disso, né? A nossa comunidade realmente é um valor gerado por essas conexões.
Bom, a minha mensagem é de viver cada momento. Viver o hoje, viver o agora. A gente está numa loucura nesse mundo de que tudo é muito corrido, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer estar ali em todos os momentos, mas se a gente conseguir viver aquele momento que a gente está, o momento que a gente tem com o nosso filho, mãe, pai, nossos amigos, esses momentos aqui que a gente tem também com outras pessoas, de conhecer outras pessoas no trabalho, até os dias que está mais difícil também. Viva aquele momento, cada momento, acho que isso lá na frente, acho que cada dia que a gente vai vivendo, a gente lá na frente vai percebendo, poxa, como foi bacana, né? Eu vivi aquele momento com aquela pessoa especial, eu pude ver meu filho crescer, fazer uma piadinha nova, fazer uma brincadeira nova. É isso. Antes de você fechar, já que eu tive a incumbência, né, de falar no final, calma aí. A gente está encerrando, né, esse podcast aqui, né, foram aí mais de quase 30 pessoas, mas é só uma parte, uma pequena parte de toda a nossa comunidade, né? Então, certamente depois os demais também vão ter essa oportunidade de ver. Então, a gente está aqui, um pedacinho que está representando mais de 140 pessoas, mais de 140 pessoas que acreditam nesse propósito, e é um propósito que está deixando um legado, né? Que o propósito é aquilo que a gente deixa nas pessoas, e o legado é aquilo que a gente deixa para as pessoas. Então, em nome de toda a comunidade, a gente agradece, né? É claro que via Elisa, mas agradece a vocês, Emerson, Fê, né, e todos os outros Carreira Millers que fazem isso aqui acontecer, pela generosidade, porque a lei da semeadura ela não falha. Quando você planta, você colhe. E certamente essa abertura, né, essa generosidade vai voltar em dobro para vocês. Então, a gente agradece muito em nome de toda a comunidade e esperamos o próximo, as próximas turmas. Então, peraí. A Fê vai falar, mas a última mensagem é até o próximo episódio é tua, apontando o dedinho pra câmera. Peraí. Mas peraí que agora vai acontecer um momento batizado pela Rô, num encontro que a gente teve anterior a esse, que é a Sexta Fire. Sexta Fire. Já está começando, o happy hour batizado de Sexta Fire. Agora você dá um tchau ali. Ó. Então, aguardem o próximo episódio. Mãe, eu tô na